A primeira coisa que fiz após renascer foi encontrar minha irmã biológica de propósito, para que ela se apaixonasse por mim à primeira vista. Isso porque, na vida passada, depois que meus pais ricos me encontraram, minha irmã biológica se opôs a mim em tudo por causa do falso herdeiro e espalhou boatos de que eu era um filho ilegítimo. Ela até pediu para me intimidarem. Depois de passar um tempo juntos, já entendi seus gostos. Então, me disfarcei especialmente como um homem perfeito em sua mente, só para que ela experimentasse pessoalmente o desespero e a dor de amantes que se tornam irmãos. Nesse momento, Liu Huyan, o alvo, apareceu. Caminhei lentamente para a frente e perguntei, olá. Poderia me dizer como chegar à biblioteca mais próxima? Liu Huyan e suas amigas se viraram e ficaram surpresas ao ver um jovem ensolarado vestindo uma camisa branca. Ele estava atrás delas. Liu Huyan ficou chocada. O forte impacto visual fez seu coração bater loucamente. Até que eu perguntei novamente qual caminho seguir, ela reagiu repentinamente e apontou inconscientemente para a rua Jianshi. Por ali? Certo. Obrigado. Eu retribuí com um sorriso educado e me virei para sair. Liu Huyan ficou olhando fixamente para minhas costas até que eu me afastasse e ela voltasse a si como se estivesse sonhando. As vozes de duas amigas vieram de perto. Que garoto bonito! Em todos esses anos. Esta é a primeira vez que vejo um garoto tão bonito. Então, aqueles romances sobre jovens de 17, 18 anos com um temperamento extraordinário não são totalmente infundados? Sim, ele é muito bonito. Cada detalhe se encaixa perfeitamente em seu senso estético. Liu Huyan cerrou os punhos e respirou fundo. Vamos para a rua Jianshi também. Apaixonar-se à primeira vista por alguém que deveria ser extremamente odiado. Que tipo de sensação é essa? Essa pergunta deveria ser feita a Liu Huyan da vida passada, pensando no olhar que ela me lançou agora. Eu não pude deixar de rir. Estou realmente ansioso para ver a reação de Liu Huyan ao descobrir que sou seu irmão biológico. Calculando o tempo, a família Liu já deve estar planejando me trazer para casa. Na vida passada, entrei na família Liu como um filho adotivo. Só muito depois descobri minha verdadeira identidade. Mas nesta vida, não será tão fácil para eles me levarem. Como esperado, a família Liu veio à minha porta na manhã seguinte, mas não foram o pai e a mãe de Liu. Foram o motorista e a babá da família Liu. Você é o Sr. Liu Jinxin? Li Xue tinha um sorriso adequado no rosto. Mas no momento em que viu minha aparência, suas pupilas se contraíram repentinamente, mas ela rapidamente se recuperou. Olá, Sr. Liu Jinxin. Somos subordinados de Liu Zengugo, o chefe da Shenzhen Real Estate. Este é nosso cartão de visita. Você pode dar uma olhada. Li Xue me entregou o cartão de visita com uma mão. Eu não peguei o cartão. Em vez disso, cruzei os braços e me encostei na parede, avaliando Li Xue. Então, posso perguntar o que você quer? É assim. O rosto de Li Xue, que estava sendo ignorada, ficou rígido, ligeiramente descontente. Você tem alguma lembrança do seu pai biológico? O que isso significa? Eu me interrompi. Não era isso que eu queria dizer. Seu chefe é meu. Não me deixe terminar. Li Xue me interrompeu abruptamente, dizendo, seu pai biológico foi o salvador do nosso chefe. Na vida passada, a família Liu inventou uma mentira ridícula, dizendo que eu era filho do salvador da família Liu, que eu era exatamente como o pai Liu, e que ele se preocupava comigo mesmo antes de morrer. E depois que o pai Liu morreu, a família Liu nunca desistiu de me procurar. Que família Liu afetuosa e leal. É assim, nosso chefe disse que seu pai se foi, a partir de agora, ele será seu pai. Então, ele nos pediu para te levar para casa e formalizar uma adoção. A partir de agora, você será filho da família Liu. O motorista Liu Hao também disse ao lado, você deve saber que a família Liu é a mais rica de Jinhai. Para ser franco, contanto que você se torne filho do nosso chefe, você estará um passo mais perto do céu. Ambos tinham expressões de superioridade em seus rostos, como se eu estivesse me aproveitando muito. Eu, que nasci pobre. Desculpe, não tenho intenção de reconhecer pais aleatórios. Vocês têm mais alguma coisa? Se não tiverem nada, não me atrapalhem no café da manhã, ok? Obrigado. Depois de dizer isso, entrei direto e fechei a porta. Antes de fechar a porta, vi a expressão de descrença nos rostos deles. Um momento depois, uma voz furiosa veio de fora da porta. Senhor Zhao, pense bem. Essa é a rica família Liu. Se você perder esta oportunidade, não terá outra. Senhor Zhao, se você não acredita, pode ligar para verificar nossas identidades. Somos realmente da família Liu. Você sabe o que está rejeitando? Você vai se arrepender quando crescer. Logo,
Li Shue e Liu Hao retornaram à família Liu e contaram aos pais Liu sobre minha atitude. Aconteceu que Liu Huyan também estava lá. Ao ouvir que eu havia rejeitado a adoção deles, ela zombou. Se ele não quer voltar, então não volte. Apenas um bandido. Ele realmente se acha importante. Assim que Liu Huyan terminou de falar, a mãe Liu olhou para ela insatisfeita. Huyan, não diga isso. Você sabe. Liu Huyan se levantou impacientemente, pegou a chave do carro ao lado. Tenho que ir, vou indo. Liu Huyan saiu apressadamente. A mãe Liu suspirou e olhou para o pai Liu ao lado. Eu às vezes saio primeiro. Liu Huyan saiu. A mãe Liu suspirou e olhou para o pai Liu ao lado. O que devemos fazer, querido? Ele não quer voltar. É tão difícil assim? O pai Liu folheou o jornal casualmente, sem se importar com o assunto. A razão pela qual ele não quer voltar é porque ele é cauteloso. Ele simplesmente não acredita que o céu vai cair com um presente. Em alguns dias, eu irei pessoalmente. A mãe Liu então sorriu. Você está certo. Naquela época, vamos levar alguns artigos de luxo para que ele saiba o que significa ser realmente rico. Afinal, ele é meu próprio filho, não posso simplesmente deixá-lo se perder por aí. Só espero que ele seja sensato e compreensivo. Depois de voltar para casa e ser bonzinho, e recusar Li Shue e Liu Hao, fui para a biblioteca da rua Jianxi ler. Eu sei muito bem o quanto Liu Huyan me despreza como seu irmão mais velho. Hoje, ao ouvir que recusei ser adotado, ela deve ter ficado furiosa. E quando ela fica com raiva, não gosta de ficar em casa. Quando não tem namorado, vai para a Lan House. Quando tem namorado, vai encontrar o namorado. Naquele dia, vi claramente a surpresa nos olhos de Liu Huyan. Então, mesmo que eu não seja o namorado de Liu Huyan, como objeto de amor à primeira vista de Liu Huyan, se não houver imprevistos, ele também virá para a rua Jianxi hoje para tentar a sorte. Eu estava segurando um livro de psicologia, lendo com prazer. Com certeza, como eu esperava, uma hora depois, ouvi a voz surpresa de Liu Huyan. É você! Eu sentei deliberadamente perto da janela. Hoje o sol está muito bom. A luz dourada brilhava no meu rosto, e eu parecia estar brilhando. Levantei ligeiramente a cabeça. E vi Liu Huyan não muito longe, e agora ele estava caminhando rapidamente em minha direção. Havia um pouco de confusão em meus olhos semicerrados. Só quando Liu Huyan parou na minha frente e me olhou surpresa, eu franzi a testa confuso. Você está me vendo como se não me reconhecesse. Um traço de decepção brilhou nos olhos de Liu Huyan, mas logo ele me lançou um grande sorriso. Irmãozinho, você não se lembra de mim? Aquele dia na porta da Lan House, você me pediu informações. Ah, é você. Eu percebi de repente e sorri educadamente para Liu Huyan. Muito obrigado. Naquele dia, fui à rua Jianxi pela primeira vez e não sabia muito bem como usar o GPS. Quase me perdi. De nada, de nada. Liu Huyan acenou com as mãos repetidamente. Então ele apontou para o assento vazio à minha frente. Irmãozinho, posso sentar aqui? Claro que pode. Eu balancei a cabeça e continuei a ler o livro. Liu Huyan sentou-se no assento e viu que eu não tinha intenção de prestar atenção nele, e ficou um pouco desapontado. Mas ao olhar para meu rosto, seu coração começou a palpitar novamente. E foi então que senti o olhar dele. Levantei ligeiramente a cabeça. Aqueles olhos de fênix ligeiramente inclinados para cima me davam um temperamento único. Ao encontrar meu olhar, Liu Huyan recuperou os sentidos e concentrou sua energia. Irmãozinho, é o seguinte. Eu vi você lendo livros de psicologia. Você estuda psicologia? Não. Eu abaixei o livro e respondi. É apenas um pequeno hobby. Ah, é? Então você ainda é estudante? Claro. Você está no ensino médio ou na faculdade? Com certeza faculdade. Ficar perguntando essas coisas sem importância me deixa impaciente. Aconteceu alguma coisa? Percebendo a mudança no meu humor, Liu Huyan se assustou e explicou rapidamente. Eu só estava perguntando por curiosidade, não tem outro sentido. Só queria te conhecer melhor. Sinceridade é sempre a arma infalível. Liu Huyan decidiu ser honesta, olhando para mim com seus olhos de pêssego. Para ser sincera, desde o primeiro momento em que te vi naquele dia, eu me apaixonei por você. Tenho vindo te ver todos os dias nesses últimos dias, só para te encontrar. Você pode me dar uma chance de te conquistar? Não se enganem com essa aparência delicada de Liu Huyan. Na verdade, ela é a pessoa mais inconstante que existe, troca de namorado muito rápido. Ela não gosta que o namorado concorde com tudo o que ela diz. Na opinião dela, o homem precisa ter seus próprios princípios para ter charme e personalidade. Caso contrário,
ele é rígido, sem graça e sem desafios. Fui irmão dela por tantos anos. Eu sei muito bem como manipulá-la. Escutei Liu Huyan terminar de falar com calma e sorri gentilmente para ela. Querer me conquistar é problema seu. Por que você está me pedindo uma chance? Será que se eu não te der uma chance, você vai desaparecer da minha frente? Se for assim, então posso te responder claramente. Não. Meu tom de voz era suave, mas minha expressão era extremamente firme. Com um pouco de aborrecimento por ser interrompido, peguei meu livro e me levantei. Você tem mais alguma coisa para dizer? Se não tiver, eu vou indo. Liu Huya não esperava que eu mudasse de humor tão rápido. Vendo que eu estava me levantando para ir embora, ela rapidamente se levantou também. Irmãozinho, não foi isso que eu quis dizer. Eu só... Tudo bem se você não quiser que eu te conquiste, mas eu só queria te contar isso, para não parecer muito atirada. Independente se você concorda ou não, eu vou te conquistar. A expressão dela era extremamente séria. Eu apenas dei uma olhada rápida nela. Que seja, eu disse. Antes de sair, eu ainda peguei um livro na estante ao lado. Vendo isso, Liu Huyan também se aproximou, querendo me convidar para almoçar. Eu recusei. Mesmo sendo rejeitada, Liu Huyan não desistiu e me pediu meu contato. Eu, já um pouco irritado por ela estar me importunando, disse. Da próxima vez. Se eu te encontrar de novo da próxima vez, então eu te dou meu contato. Dessa vez, Liu Huyan não insistiu mais. Assim que eu saí, ela voltou imediatamente para a biblioteca. O motivo é óbvio, mas eu não me importo, afinal, as coisas que vêm fácil não são valorizadas. E eu preciso aproveitar esse tempo em que a família Liu está me importunando para deixar uma impressão perfeita na mente de Liu Huyan. Nos dias seguintes, fiquei indo e vindo entre a escola e o apartamento alugado, mas não voltei à biblioteca. E no domingo, meu apartamento alugado finalmente recebeu a segunda leva de convidados, o pai Liu e a mãe Liu. Desde a última vez que rejeitei as pessoas enviadas pela família Liu, o pai Liu estava planejando quando viria me procurar, e por acaso hoje ele tinha tempo. Então ele veio com a mãe Liu. Quanto a Li Shuai e Liu Hu, eles naturalmente estavam esperando lá embaixo. Quem são vocês? A essa altura, ainda era cedo, e eu estava encostado no batente da porta. O pai Liu e a mãe Liu não esperavam que eu fosse tão bonito, e ficaram surpresos à primeira vista. Só depois de um tempo eles voltaram a si. Um filho tão bonito, só de olhar já é agradável aos olhos. E quando eu voltar para a família Liu, não importa o meu conhecimento e experiência, só esse rosto. É uma arma extremamente poderosa. Olá, rapaz, não sei se você me conhece. Antes de vir, o pai Liu estava um pouco impaciente em seu coração, afinal, por esse filho que ele não criou desde pequeno. Ele não tinha nenhum sentimento, se não fosse pela relação de sangue. Ele simplesmente não teria feito essa viagem, mas agora parece que essa viagem é mais valiosa do que ele imaginava. O pai Liu estava com o rosto cheio de gentileza. Eu levantei as sobrancelhas e disse, se eu te conhecesse, ainda perguntaria quem você é. Minha atitude deixou o pai Liu um pouco desconfortável, mas pensando nos benefícios que eu poderia trazer para a família Liu ao voltar, ele reprimiu à força esse desconforto. Ele também não esperava que eu recusasse ser adotado, afinal, ele é o homem mais rico de Jinhai. Não é fácil manipular um jovem que ainda não atingiu a maioridade? Então me permita me apresentar. Eu sou Liu Zingugo, o chefe do grupo Shenzhen. Este é meu cartão de visita. O pai Liu me entregou o cartão de visita com um sorriso. Eu não peguei, mas perguntei de volta. E então? O que você quer? Eu não dei a ele nenhuma consideração. A mãe Liu franziu a testa. O pai Liu também não ficou envergonhado e recolheu o cartão de visita. É assim, um homem e uma mulher vieram te procurar alguns dias atrás? Eles devem ter te contado o que aconteceu, certo? Seu pai salvou minha vida, e seu único desejo antes de morrer era te encontrar e te compensar adequadamente. Eu o interrompi. Você quer que eu seja seu filho? O pai Liu assentiu. Sim, mas não se preocupe, eu seguirei os procedimentos formais de adoção. Para que todos na cidade de Jinhai saibam que você é meu filho, Liu Zengugo. Dizendo isso, o pai Liu suspirou, olhando para mim com um olhar amoroso. Eu sei que você perdeu sua mãe quando era muito jovem e não foi fácil crescer sozinho até os 17 anos. Mas, não importa o que aconteceu no passado, não vou deixar você sofrer mais no futuro. Minha família Liu pode não ser rica, mas em Jinhai, temos uma certa influência e podemos te apoiar em tudo o que você quiser fazer. A partir de agora, você será meu filho biológico. O pai Liu falou com emoção, mas eu permaneci impassível. Eu olhei para ele.
com um olhar sem ondas. Não precisa. Ainda digo. Não tenho intenção de ter um pai do nada. Ele nunca imaginou que, mesmo com as coisas chegando a esse ponto, eu ainda recusaria. Seu rosto imediatamente ficou sombrio. Como isso pode ser chamado de ter um pai do nada? Seu pai salvou minha vida, meu pai salvou sua vida, mas eu não salvei sua vida. Você só precisava servi-lo bem naqueles anos, com boa comida e bebida, não precisa mais cuidar do filho dele. Além disso, estou vivendo muito bem agora. Você acha que viver neste ambiente é bom? Caso contrário, lá fora é a mesma coisa, você pode perturbar a família Liu para sempre. Se eu realmente entrasse na família Liu como filho adotivo, seria o mesmo que adicionar uma camada de restrição a mim mesmo. Quando eles quisessem me acusar de algo, se tornaria uma coisa extremamente simples. Embora eu não tenha medo, também não quero tanta complicação. Além disso, voltar para a família Liu como filho biológico me permitirá ver se o jovem mestre falso e ingênuo da família Liu é realmente ingênuo. Eu olhei para os rostos um tanto irritados dos dois. Vocês precisam de mais alguma coisa? Se não, eu vou sair. Eu fechei a porta e me preparei para sair. O pai e a mãe Liu me alcançaram. O pai Liu já não queria mais falar. E a mãe Liu me seguiu e me aconselhou. Jovem, você ainda é jovem e não sabe a importância do dinheiro. No futuro, eu mesma vou ganhar. Quanto você pode ganhar? Não é para te desanimar, tia, a família Liu pode te dar uma mansão facilmente. Se você depender de si mesmo, quando poderá comprar uma mansão? E aqueles carros e relógios de edição limitada? Contanto que você se torne nosso filho. Então, para ser sincero, é tudo por lucro. De repente, me virei e olhei para a mãe Liu com sarcasmo. Meu pai salvou a vida do seu marido, e a maneira como vocês retribuem é apenas me adotar como filho? Se eu não for seu filho, não vou ganhar nada? O que isso significa? Isso significa que vocês não estão apenas retribuindo ao meu pai, mas também vendo que eu tenho uma boa aparência, e posso trazer benefícios para a família Liu, certo? As famílias ricas não fazem casamentos arranjados? Um arco frio surgiu no canto da minha boca. Se eu realmente me tornar seu filho, quanto dinheiro vocês investirem em mim, será devolvido várias vezes no futuro. E até, respirei fundo, se eu não estiver disposto a seguir seus arranjos, vocês podem até me dar. Atribuir um rótulo de ingrato a mim? Que hipócritas! Claramente, vocês que estão retribuindo o bem com o mal. E ainda querem se colocar como vítimas, dizendo que eu sou o ingrato? Colhendo riquezas, fama e lucro ao mesmo tempo. Afinal, não é à toa que são os mais ricos. Família Liu, não venham mais me procurar. Não importa o que digam, eu não vou concordar. Obrigado. Observando satisfeito a expressão nos rostos dos dois se transformar em culpa. Indignado com a falta de autoconsciência, meus passos são leves ao me afastar. Xingar aqueles dois velhos me deixou extremamente feliz. Preparando-me para atormentar um pouco a pequena Liu Huyan. Uma família tem que estar junta, para o bem ou para o mal. A primeira coisa a fazer após o renascimento é encontrar minha irmãzinha acidentalmente de propósito, para que ela se apaixone por mim à primeira vista. Só porque na vida passada, depois que meus pais ricos me encontraram, minha irmã biológica me enfrentou em todos os momentos por causa do falso herdeiro e ainda espalhou boatos de que eu era um filho ilegítimo, até mesmo pedindo para me intimidarem. Depois de passar um tempo juntos, eu já havia descoberto suas preferências, então me disfarcei especialmente naquilo que ela considerava ser a imagem perfeita do Deus masculino. É para que ela experimente pessoalmente o desespero e a dor de amantes que se tornam irmãos. Nesse momento, a pessoa-alvo, Liu Huyan, aparece. Eu avanço lentamente e pergunto, olá. Por favor, pode me dizer como chegar à biblioteca mais próxima? Liu Huyan e sua amiga se viram e ficaram surpresas. Apenas para ver um jovem radiante vestindo uma camisa branca parado atrás delas. Liu Huyan sente um forte impacto visual que faz seu coração disparar loucamente até que eu pergunte novamente em qual direção ir. Só então ela reage e aponta inconscientemente para a Avenida Jianxi. Naquela direção. Certo, obrigado. Eu respondo com um sorriso educado. Então me viro e saio. Liu Huyan apenas olha fixamente para minhas costas até que eu esteja longe. Só então ela volta a si como se estivesse acordando de um sonho. As vozes de suas duas amigas vêm de perto. Aquele garoto é muito bonito. Depois de viver tantos anos, é a primeira vez que vejo um cara tão bonito. Aqueles romances onde jovens de 17, 18 anos já têm um ar extraordinário. Não são totalmente infundados. Sim, ele é realmente muito bonito. Cada detalhe se encaixa perfeitamente em seu senso de estética.
Liu Huyan cerra os punhos e respira fundo. Droga, vamos para a avenida de Anshi também. Que tipo de sensação é se apaixonar à primeira vista por alguém que você deveria detestar profundamente? Essa pergunta deveria ser feita a Liu Huyan da vida passada. Pensando naquele olhar que ela me lançou agora há pouco, não consigo evitar rir. Estou realmente ansioso para ver a reação de Liu Huyan ao descobrir que sou seu irmão biológico. Calculando o tempo, a família Liu já deve estar planejando me trazer para casa, certo? Na vida passada, entrei na família Liu como filho adotivo e só muito tempo depois descobri minha verdadeira identidade. Mas nesta vida, não será tão fácil para eles me levarem. Como eu esperava, na manhã seguinte, a família Liu apareceu à porta. Porém, não eram o pai e a mãe Liu, mas sim o motorista e a babá da família Liu. O senhor é Liu Jinxin? Li Xue exibia um sorriso adequado, mas no momento em que viu meu rosto, suas pupilas se contraíram bruscamente. Mas logo se recompôs. Olá, senhor Liu Jinxin. Somos subordinados de Liu Zengugo, o proprietário da Shenzhen Real Estate. Aqui estão nossos cartões de visita, você pode dar uma olhada. Li Xue me entregou o cartão de visita com uma mão. Eu não peguei o cartão, mas cruzei os braços e me encostei na parede, avaliando Li Xue. Então, qual é o seu problema? Assim, o rosto de Li Xue, que estava sendo ignorada, ficou rígido, com uma leve irritação. Você ainda se lembra do seu pai biológico? O que isso significa? Eu levantei as sobrancelhas. Significa que o seu patrão é meu. Não, antes que eu pudesse terminar de falar. Li Xue franziu a testa e interrompeu minhas palavras. Seu pai biológico é o benfeitor do nosso chefe. Na vida passada, a família Liu inventou uma mentira extremamente ridícula, dizendo que eu era filho do benfeitor da família Liu. Eu me pareço muito com o pai Liu. Ele ainda pensava em mim antes de morrer. E depois que o pai Liu morreu, a família Liu nunca desistiu de me procurar. Que família Liu atenciosa e justa. A situação é essa. Nosso chefe disse que seu pai faleceu. De agora em diante, ele será seu pai. Então, ele nos pediu para levá-lo para casa e também fará formalmente um processo de adoção. De agora em diante, você será filho da família Liu. O motorista Liu Hou também disse ao lado. Você deve saber que a família Liu é a mais rica da cidade de Jinhai. Para ser franco, desde que você se torne filho do nosso chefe, você estará dando um passo para o céu. Ambos tinham expressões de superioridade no rosto, como se eu estivesse levando uma grande vantagem. Eu ri baixinho. Desculpe, eu não tenho intenção de reconhecer pais aleatórios. Para a expressão inacreditável de ambos. Um momento depois, uma voz irritada veio de fora da porta. Senhor Zhao, você precisa pensar com cuidado. Essa é a família Liu, a mais rica. Se você perder esta oportunidade, não terá outra. Senhor Zhao, se você não acredita, pode ligar primeiro para verificar nossa identidade. Nós somos realmente da família Liu. Você sabe o que está rejeitando? Você vai se arrepender quando crescer. Logo, Li Xue e Liu Hou voltaram para a casa de Liu e contaram aos pais de Liu sobre minha atitude. Acontece que Liu Huyan também estava lá. Quando ela ouviu que eu havia rejeitado a adoção deles, ela zombou. Se ele não quer voltar, então não volte. Apenas um bandido, ele realmente se acha importante. Assim que as palavras de Liu Huyan caíram, a mãe de Liu olhou para ela insatisfeita. Huyan, não diga isso. Liu Huyan levantou-se impacientemente, pegou as chaves do carro ao lado e disse, você não precisa me dizer tanto. Eu vou indo então. Liu Huyan saiu apressadamente, e a mãe Liu suspirou. Olhando para o pai Liu ao lado, ela perguntou, o que devemos fazer, querido? Ele não quer voltar. Há algo difícil nisso? O pai Liu cruzou as pernas e leu o jornal, sem se importar com o assunto. O motivo dele não querer voltar é apenas cautela, não acreditar em milagres. Em alguns dias, eu irei pessoalmente. A mãe Liu então sorriu. Você está certo. Naquela hora, vamos levar alguns artigos de luxo. Que ele saiba o que é ser realmente rico, afinal, ele é nosso filho de sangue. Não podemos deixá-lo se perder lá fora. Só espero que ele seja humilde e sensato, e que se comporte quando voltar. Depois de recusar Li Xue e Liu Hou, fui para a biblioteca da Avenida Jianxi para ler. Eu sabia muito bem o quanto Liu Huyan desprezava seu próprio irmão. Hoje, ao ouvir minha recusa em ser adotado, ela deve estar extremamente irritada. E quando ela está irritada, não gosta de ficar em casa. Quando não tem namorado, vai para a Lan House. E quando tem namorado, vai atrás dele. Naquele dia, vi claramente a surpresa nos olhos de Liu Huyan. Então, mesmo que eu não seja o namorado de Liu Huyan,
como objeto da paixão à primeira vista de Liu Huyan, se nada der errado. Ela virá à Avenida Jianxi hoje para tentar a sorte. Eu estava segurando um livro de psicologia e lendo com prazer. Como eu esperava, 1 hora depois, ouvi a voz surpresa de Liu Huyan. É você. Eu me sentei de propósito perto da janela. O sol estava muito bom hoje, e a luz dourada brilhava no meu rosto, fazendo parecer que eu estava radiante. Levantei ligeiramente a cabeça e vi Liu Huyan não muito longe, caminhando em minha direção. No canto da minha boca ligeiramente curvado para cima, havia um toque de confusão, até que Liu Huyan parou na minha frente, surpresa. E me olhou, então eu franzi a testa, perplexo. Você é? Vendo que eu parecia não reconhecê-la, um traço de decepção brilhou nos olhos de Liu Huyan, mas logo ela me lançou um grande sorriso. Irmãozinho, você não se lembra de mim? Aquele dia, na porta da Lan House, você me perguntou como chegar em algum lugar. Ah, era você. Eu percebi de repente. E sorri educadamente para Liu Huyan. Muito obrigado. Era minha primeira vez na Avenida Jianxi naquele dia. E também não sou muito bom em usar o GPS. Quase me perdi. De nada, de nada. Liu Huyan acenou repetidamente com a mão, então apontou para o assento vago à minha frente e perguntou: Irmãozinho, posso sentar aqui? Claro que pode. Eu acenei com a cabeça e continuei lendo meu livro, enquanto Liu Huyan se sentava no assento. Vendo que eu não tinha intenção de dar atenção a ela, ela ficou um pouco desapontada, mas ao olhar para meu rosto, seu coração começou a palpitar novamente. E foi quando senti o olhar dela. Levantei ligeiramente a cabeça. Aquelas sobrancelhas ligeiramente arqueadas davam a mim uma aura única. Ao encontrar meu olhar, Liu Huyan voltou a si rapidamente, com uma sacada repentina. Disse: Irmãozinho, é que eu vi que você está lendo livros de psicologia. Você estuda psicologia? Não. Eu abaixei o livro e respondi: é apenas um pequeno hobby. Ah, entendo. Então, você ainda é estudante? Claro. Você está no ensino médio ou na faculdade? Claro que estou na faculdade. Perguntando essas coisas aleatórias, uma pitada de impaciência surgiu em meus olhos. Você precisa de algo? Percebendo a mudança em meu humor, o coração de Liu Huyan deu um salto e ela rapidamente explicou: eu só estava perguntando por perguntar. Não tenho outra intenção, só queria saber mais sobre você. A sinceridade é sempre a arma definitiva. Liu Huyan decidiu dizer a verdade. Seus olhos de flor de pêssego olharam para mim sinceramente. Não se deixe enganar por essa aparência de Liu Huyan agora. Profundamente apaixonada. Na verdade, ela é a pessoa mais infiel que existe, trocando de namorado extremamente rápido. Ela não gosta que o namorado a siga cegamente. Em sua opinião, um homem deve ter seus próprios princípios para ter carisma. Caso contrário, ele é rígido, chato e sem desafio. Depois de ser seu irmão por tantos anos, eu sei muito bem como lidar com ela. Eu ouvi Liu Huyan calmamente terminar de falar, e sorri para ela com um sorriso ambíguo. Quer me conquistar? Isso é problema seu. Por que você está me pedindo uma chance? Será que se eu não te der uma chance, você vai desaparecer da minha frente? Se for esse o caso, então eu também posso te responder claramente: não. Meu tom era suave, mas minha expressão era incrivelmente firme, com um pouco de relutância em ser incomodado. Peguei meu livro e me levantei. Você tem mais alguma coisa a dizer? Se não, vou indo nessa. Liu Huyan não esperava que eu mudasse de ideia tão rapidamente. Vendo que eu estava me levantando para sair, ela rapidamente se levantou também. Irmãozinho, não foi isso que eu quis dizer. Eu só... Não tem problema se você não quiser que eu te conquiste, mas eu só queria te dizer uma coisa. Isso não pareceria muito abrupto? Independentemente de você concordar ou não, eu vou te conquistar. Sua expressão era incrivelmente solene. Eu apenas olhei para ele fracamente e disse: como quiser. Antes de ir, peguei um livro da estante ao lado. Liu Huyan também veio e queria me convidar para almoçar. Eu recusei. Liu Huyan, após ser rejeitada, não desistiu e me pediu informações de contato. Eu estava um pouco irritado com ele e disse: talvez na próxima vez. Se nos encontrarmos por acaso da próxima vez, então eu te darei minhas informações de contato. Desta vez, Liu Huyan não insistiu. Depois que eu saí, ela imediatamente voltou para a biblioteca. Seu propósito é autoexplicativo. No entanto, eu não me importo, afinal, coisas que vêm facilmente não são valorizadas. E eu quero deixar uma impressão perfeita no coração de Liu Huyan durante esse tempo em que a família Liu me assedia. Nos dias seguintes, eu ia e voltava entre a escola e o apartamento alugado.
Simplesmente não voltei para a biblioteca. E no domingo, meu apartamento alugado finalmente recebeu a segunda leva de convidados, o pai e a mãe de Liu. Desde a última vez que rejeitei as pessoas enviadas pela família Liu, o pai de Liu estava planejando quando viria me procurar. Aconteceu que ele tinha tempo hoje. Então ele veio com a mãe de Liu. Quanto a Li Shuei e Liu Hu, eles estavam esperando lá embaixo. Quem são vocês? Era cedo, então eu me inclinei no batente da porta. O pai e a mãe de Liu não esperavam que eu fosse tão bonito. Eles ficaram surpresos no primeiro olhar. Depois de um tempo, eles voltaram a si. Um filho tão bonito, só de olhar já é agradável aos olhos. E quando eu voltar para a família Liu, não importa meu conhecimento e experiência, apenas este rosto. É uma arma muito poderosa. Olá, garoto. Não sei se você me conhece. Antes de vir, o pai de Liu estava um pouco impaciente. Afinal, com este filho que nunca foi criado ao seu lado, ele não tinha nenhum sentimento. Se não fosse por causa do parentesco, ele simplesmente não teria feito essa viagem. Mas agora parece que esta viagem é mais valiosa do que ele imaginava. O pai de Liu estava cheio de bondade. Eu ergui as sobrancelhas e disse: se eu te conhecesse, ainda perguntaria quem você é. Minha atitude deixou o pai de Liu um pouco desconfortável, mas pensando que meu retorno à família Liu poderia trazer benefícios para a família Liu, ele reprimiu à força esse desconforto. Ele também não pensou que eu recusaria ser adotado. Afinal, ele é o homem mais rico da cidade de Jinhai. Não é fácil lidar com um jovem que ainda não é adulto? Então me permita me apresentar. Sou Liu Zengugo, o chefe do grupo Shenzhen. Este é meu cartão de visita. Com um sorriso amável, o pai de Liu me estendeu um cartão de visitas, mas eu não o peguei e perguntei em vez disso: e então? Você precisa de alguma coisa? Eu não lhe dei a menor consideração, e a mãe de Liu amaldiçoou em voz baixa. O pai de Liu não se sentiu constrangido e recolheu o cartão de visitas. É o seguinte: dias atrás, um homem e uma mulher vieram te procurar, certo? Eles devem ter te contado o que aconteceu, certo? Seu pai salvou minha vida, e seu único desejo antes de morrer era encontrar você e compensá-lo adequadamente. Eu o interrompi. Você quer que eu seja seu filho? O pai de Liu assentiu. Sim, mas não se preocupe, eu seguirei o processo de adoção formalmente. Para que todos em Jinhai saibam que você é meu filho, Liu Zengugo. Ao dizer isso, o pai de Liu suspirou, olhando para mim com um olhar afetuoso. Eu sei que você perdeu sua mãe quando era muito jovem, e não deve ter sido fácil crescer sozinho até os 17 anos. Mas, não importa o que aconteceu no passado, não deixarei você sofrer mais no futuro. Embora minha família Liu não seja rica, mas nesta cidade de Jinhai, podemos dizer que temos influência e podemos apoiá-lo a fazer o que quiser. A partir de agora, você será meu próprio filho. O pai de Liu falou com emoção, mas eu não me comovi nem um pouco. Eu olhei para ele. Meus olhos estavam sem ondas. Não precisa, ainda é aquela frase. Eu não tenho planos de reconhecer pais aleatoriamente. Ele nunca imaginou que, mesmo tendo chegado a este ponto, eu ainda o rejeitaria, e seu rosto caiu imediatamente. Como isso pode ser chamado de reconhecer pais aleatoriamente? Seu pai salvou minha vida, e meu pai salvou sua vida. Eu nunca vou voltar como filho adotivo. Eu quero que o pai de Liu admita pessoalmente minha identidade de filho biológico. Eu quero quebrar a paz da família Liu pouco a pouco. Caso contrário, mesmo de fora, posso perturbar a família Liu para sempre. Se eu realmente voltar para a família Liu como um filho adotivo, é como adicionar uma camada de restrição a mim mesmo. Quando eles quiserem me rotular, se tornará uma coisa extremamente simples. Embora eu não tenha medo, eu também não quero que seja tão problemático. Além disso, voltar para a família Liu como um filho biológico me permitirá ver se aquele jovem mestre falso e ingênuo da família Liu é realmente ingênuo. Eu olhei para os rostos um tanto irritados dos dois. Vocês precisam de mais alguma coisa? Se não, eu vou sair. Eu fechei a porta e me preparei para sair. O pai de Liu e a mãe de Liu me alcançaram. O pai de Liu já não queria falar mais nada. A mãe de Liu me seguiu e persuadiu. Jovem, você ainda é jovem e não conhece a importância do dinheiro. No futuro, eu mesmo ganharei. Quanto vocês ganham? Não é que a tia esteja te menosprezando. A família Liu pode te dar uma vila facilmente, se depender de você mesmo. Quando vocês poderão comprar a mansão e aqueles carros e relógios de edição limitada? Somente se você se tornar nosso filho. Então, para ser direto, é tudo por lucro, certo? De repente, virei-me e olhei para a mãe Liu, zombando. Meu pai salvou a vida do seu marido.
E a única maneira de vocês retribuírem é me adotar como filho? Se eu não for seu filho, então não vou conseguir nada. O que isso significa? Isso significa que vocês não estão apenas retribuindo a bondade do meu pai, mas também vendo que eu tenho uma boa aparência e posso trazer benefícios para a família Liu, certo? As famílias ricas não fazem acordos de casamento? Um sorriso frio surgiu no canto da minha boca. Se eu realmente me tornar seu filho, quanto dinheiro vocês investirem em mim, será retornado várias vezes no futuro. Até mesmo. Respirei fundo. Se eu não estiver disposto a seguir seus arranjos, vocês podem até me acusar de ingratidão. Vocês são tão hipócritas. Claramente estão retribuindo a bondade com ódio, mas ainda querem se dar um título de retribuir a bondade. Dinheiro, fama e lucro. Vocês realmente merecem ser a família mais rica de Jinlin. Vocês, da família Liu, não venham mais me procurar. Não importa o que digam, eu não vou concordar. Obrigado. Observando satisfeito as expressões nos rostos deles se transformarem em consciência culpada, fúria e descrença, saí rapidamente. Depois de xingar os dois velhos, me senti extremamente feliz. Preparei-me para atormentar a jovem Liu Huiyan também. Uma família deve estar completa. Depois de muitos dias, finalmente fui à biblioteca na Avenida Jianxi novamente. Mas antes mesmo de me aproximar, vi Liu Huiyan agachada na porta da biblioteca, com uma expressão irritada no rosto. Ao mesmo tempo, Liu Huiyan também me viu. Nossos olhares se encontraram. Os olhos de Liu Huiyan brilharam. Ela correu imediatamente em minha direção. Irmãozinho, finalmente te encontrei de novo. Desta vez, você pode me dar suas informações de contato? Franzi a testa friamente. Vendo minha expressão, Liu Huiyan perguntou hesitantemente. Você disse antes que, se nos encontrarmos novamente, então, os hobbies de vocês, pessoas ricas, são realmente parecidos. Fui interrompido por Liu Huiyan antes que ela terminasse de falar. Com uma expressão zombeteira no rosto, perguntei, gostam de jovens, ingênuos e fáceis de controlar, certo? O sinal que essas palavras deram. É óbvio que estou preocupado. A expressão de Liu Huiyan ficou séria. Vendo-me virar para ir embora, ela rapidamente me seguiu. Irmãozinho, aconteceu alguma coisa com você? Talvez eu possa ajudar se você contar. Eu a ignorei. Claro, admito que o amor à primeira vista muitas vezes é baseado na aparência. Mas eu nunca quis ofendê-la ou forçá-la a ser minha namorada por meio de quaisquer meios que você não gostasse. Eu mordisquei meus lábios. Melão forçado não é doce. Eu espero que meus sentimentos aconteçam em respeito, igualdade e amor mútuo. Liu Huiyan percebeu meu relaxamento. Ela soltou um suspiro de alívio. Précio? Detetive tudo? Irmãozinho, desde que você disse da última vez que nos encontrássemos novamente para me dar suas informações de contato. Eu venho à biblioteca todos os dias para esperar por você, apenas esperando para te ver novamente e me tornar seu amigo. Eu olhei para ela. Esse olhar é autoexplicativo. Liu Huiyan disse, temporário. Acredito que um dia você será tocado por mim e se tornará meu namorado. Você está tão confiante? Eu finalmente não estava mais tão frio. Liu Huiyan endireitou as costas. Claro. Você olha para mim e pode pensar que sou medíocre, mas depois de conviver comigo, você saberá o quão agradável eu sou. Eu levantei uma sobrancelha e olhei para ela. Você ainda é medíocre? Liu Huiyan não é realmente feia. Ela herdou os bons genes da família Liu. Ela é alta e tem um rosto ensolarado e jovem. Inúmeros meninos a perseguem na escola. Além disso, sua família é rica e ela pode ser considerada uma figura popular no campus. Após uma conversa, a distância entre mim e Liu Huiyan diminuiu muito. Os dois encontraram um café para tomar um café. Liu Huiyan então me perguntou por que eu estava de mau humor antes. Fiquei em silêncio por um longo tempo antes de cuidadosamente contar o que aconteceu hoje, apenas dizendo que hoje havia um casal rico, que veio até mim dizendo que meus pais eram gratos a eles e queriam me adotar. Adotar você? Liu Huiyan tinha uma expressão ridícula. Irmãozinho, olhando para você. Você deve estar quase na idade adulta. Eles te encontram neste momento e dizem que querem te adotar. O que isso significa? Eu olhei para ela e disse calmamente, eles são muito ricos e disseram que, desde que eu concorde em ser filho deles, poderei lutar por muitos anos a menos. O dinheiro é incrível? Liu Huiyan riu diretamente da raiva. Além do mais, antes que ela terminasse de falar, sua expressão congelou. Irmãozinho, você. Sim, eu sei o que ele quer dizer, concordei com a cabeça. Eu sou órfão. Eu nunca conheci meu pai. Minha mãe faleceu naquele ano. Desde então,
Eu tenho contado com o amor de pessoas da sociedade e ajuda para ir à escola. Meu tom era indiferente. E minha expressão era calma, mas era essa aparência que era ainda mais angustiante. Liu Huyan estava angustiada. Você deve ter sofrido muito todos esses anos, certo? Não sofro. Já me acostumei a viver sozinho, então fiquei um pouco irritado quando eles apareceram de repente dizendo essas coisas. Minha atitude foi muito rude agora há pouco. Desculpe, não precisa se desculpar. A culpa é deles. Liu Huyan nunca imaginou que o casal rico de quem eu estava falando eram seus próprios pais. Eu sou o irmão mais velho e inútil, feio, rude e detestável em seu coração. Liu Huyan não sabia o que dizer. Afinal, com a posição que ele tem agora, não há muita base para me garantir nada. Depois de muita ponderação, Liu Huyan respirou fundo. Irmãozinho, você está tendo dificuldades financeiras agora? Se você estiver com dificuldades, posso te ajudar. Não seja adotado por aquele casal rico. Você não sabe que algumas pessoas ricas são cruéis e têm corações ruins. Cada coisa que eles fazem é por ganho. Você é tão bonito. Se realmente se tornar filho deles, não estaria à mercê deles? Eu sei disso. Estou muito bem agora e não me falta dinheiro. Olhei para a preocupação no rosto de Liu Huyan e não pude deixar de sorrir. Você não precisa ficar com raiva. Eu já os rejeitei firmemente. Não importa o que digam, não serei adotado. Só então Liu Huyan ficou aliviada. Mas a testa ainda estava franzida. Irmãozinho, pessoas como eles não vão desistir facilmente. Me diga de que família eles são. Embora minha família não seja particularmente rica, ainda podemos falar em Jinhai. Quando chegar a hora, irei cumprimentá-los e eles não se atreverão a te incomodar novamente. Não precisa. Apenas trate-os como palhaços. Balancei a cabeça. É muito interessante conversar com você. A tristeza no meu coração diminuiu muito. Enquanto falava, peguei meu celular. Finalmente deixei Liu Huyan me adicionar. Para se tornar a luz branca da lua no coração de alguém, não precisa ser muito complicado. Um rosto bonito é suficiente. Claro, se você quer que a outra pessoa sinta sua falta profundamente e se arrependa. Você precisa de meios de aproximação e afastamento. Quando necessário, você pode deixar a outra pessoa conhecer seus pontos fortes. Mas lembre-se de manter o mistério e revelar aos poucos. Só assim você pode manter o mistério e a surpresa. Como eu apenas tomei uma xícara de café com Liu Huyan, e enquanto tomava café, eu revelei inadvertidamente que fui aceito na Universidade Qinghai aos 15 anos. Depois de conversar um pouco, usei uma desculpa para sair. Onde você vai? Eu te levo. Liu Huyan estava naturalmente extremamente relutante. O jeito que ela me olhava parecia que podia puxar fios. Eu naturalmente não concordaria. Só tenho algumas coisas para resolver. A casa que comprei ainda não foi reformada, é onde vou morar, preciso encontrar uma boa equipe de reforma. Então, posso te convidar para jantar outra hora? Liu Huyan quer ir comigo. Mas, vendo meu olhar um tanto taciturno, ela engoliu em seco. Nós dois ainda não somos muito próximos. Se for muito agressivo, com certeza vai me assustar. Eu sorri levemente, claro. Então, está combinado. Liu Huyan olhou fixamente para minhas costas por um longo tempo. Só então ela voltou a si e pegou seu celular como uma boba, olhando para o meu avatar no WeChat. Um nome simples, um avatar simples, sem nenhuma informação nos momentos. Mas os cantos da boca de Liu Huyan não puderam deixar de subir loucamente. Ela finalmente me adicionou no WeChat e também descobriu meu nome, Liu Jinshin. Que nome lindo! E ainda tem o mesmo coração que ela. Não está predestinado a nos tornarmos uma família? Liu Huyan respirou fundo. Ela voltou para casa de muito bom humor. Se a Shenzhen Real Estate é a líder do setor imobiliário na cidade de Jinhai, então a Jinyu Jewelry é o símbolo da riqueza na cidade de Jinhai. Só pessoas ricas e poderosas podem comprar as joias da Jinyu Jewelry. Algumas pessoas comuns nunca ouviram falar da marca Jinyu Jewelry. E eu sou o maior acionista da Jinyu Jewelry. Eu tinha apenas 13 anos quando me tornei acionista da Jinyu Jewelry, contando apenas com uma pedra verde imperador. Resgatei com sucesso a família Mu, que estava à beira da falência, e me tornei o maior benfeitor da família Mu. E, portanto, obtive 50% das ações da Jinyu Jewelry. E desde então, todos os anos vou para Mianmar para uma viagem. E então trago de volta algumas pedras de excelente qualidade para vender para a Jinyu Jewelry. É com essas pedras que a Jinyu Jewelry tem prosperado e se tornado a líder indiscutível da joalheria na cidade de Jinhai. Todos na família Mu são muito gratos a mim.
Eles me dizem para procurá-los se eu precisar de alguma coisa, mas eu não confio em ninguém. Na minha opinião, o coração das pessoas é separado da barriga. Então, mesmo que eu tenha feito muitos investimentos, nunca falei com ninguém sobre a rixa com a família Liu. Muito menos revelei nem um pouco da minha intenção de lidar com a família Liu. Eu sou como um jovem comum, estudando diligentemente e fazendo amigos alegremente. E quanto mais eu sou assim, mais misterioso me torna aos olhos daqueles que foram ajudados. Mugê da família Mu foi o primeiro amigo que fiz, ele é 4 anos mais velho que eu. Depois de se formar na faculdade, ele voltou para a cidade de Jinhai para iniciar seu próprio negócio, e o setor em que ele atua é justamente decoração de interiores. Então, liguei para Mugê para pedir ajuda para ver qual a melhor forma de decorar minha nova casa. Nossa, o sol nasceu do lado oeste. Nossa, nosso pequeno Shen finalmente se dignou a comprar um apartamento para si? Achei que você fosse morar na escola para sempre. Mugê, ao receber minha ligação, ficou muito feliz. Onde você está agora? Por acaso, estou livre agora, vou te encontrar agora mesmo. Mugê sempre me coloca em primeiro lugar. Por sorte, seu prédio de escritórios não fica longe da rua Jianxi. Então, depois de obter a resposta, Mugê veio correndo. Mugê tem uma personalidade muito franca e não hesita em ser direto com as pessoas. Eu gosto disso nele. Por que de repente pensou em comprar um apartamento? Apesar da brincadeira, Mugê ainda estava preocupado se eu havia encontrado algo ruim. Só queria comprar mesmo. No que você tem estado ocupado ultimamente? Ouvi do seu tio e tia que você está correndo atrás de uma garota. Como assim? Esse coração jovem está começando a florescer. O rosto de Mugê ficou vermelho de repente. Por que eles contam tudo? Na verdade, não é nada demais, só gostei de uma garota. Se gosta, tem que ir atrás, certo? Mesmo que não dê certo, não importa. O jovem sempre tem que se esforçar. É assim nos negócios. E no amor também. A pessoa que te faz sentir algo especial não deve ser qualquer um, certo? Com certeza. Mugê ergueu as sobrancelhas orgulhosamente. Espere e verá. Quando eu conquistar a pessoa, com certeza vou trazê-la para você conhecer. Ótimo. Então vou esperar suas boas notícias. Depois de se separar de mim, Liu Huiyan pegou um carro de volta para a família Liu. Mas ela percebeu, agudamente, que o clima na sala de estar parecia um pouco estranho. O pai de Liu jamais imaginaria que ele mesmo iria se apresentar pessoalmente e ainda seria rejeitado. E para piorar a situação, no momento da partida, a outra pessoa ainda apontou o dedo para ele e o xingou. Como o pai de Liu, que sempre foi mimado e arrogante, poderia suportar isso? Ele ficou com uma cara fechada o caminho todo. Depois de chegar em casa, finalmente não aguentou mais e chutou um vaso de flores no canto da sala de estar. Então, ele rugiu para a mãe de Liu. O que você foi fazer comigo hoje? Eu te levei para ficar parada ao lado como um pedaço de madeira? Você não conseguiu dizer uma palavra. Eu, um presidente do conselho, fui apontado e xingado por um pirralho. Você parece feliz com isso, não é? Ao ouvir isso, os olhos da mãe de Liu ficaram vermelhos de mágoa. Como eu poderia me sentir feliz? Você parece muito feliz, não é? Ao ouvir isso, a mãe de Liu ficou magoada e seus olhos ficaram vermelhos. Como eu poderia me sentir feliz? Antes de ir, ele ainda pensava que afinal eu era seu próprio filho, não importa como eu fosse ou o quão ruim eu fosse, contanto que eu fosse obediente. Eles me tratariam bem, mas não esperavam que eu fosse tão malcriado. Para que serve um filho desses? Ainda bem que a história que inventei na época não me deixou saber que ele era o verdadeiro jovem mestre da família Liu. Senão, a família Liu certamente não teria paz. Como eu poderia saber que ele era daquele jeito? Realmente cresceu fora de casa. Não entende nada de regras. Diante do olhar furioso do pai Liu, a mãe Liu não tem nenhum apreço por mim. Ele enxugou as lágrimas que inventou no canto dos olhos. Se ele não quer ser adotado, então não o adote. Bondade desperdiçada. Eu também não quero fazer coisas ingratas, ainda mais com aquele temperamento dele. Se ele realmente for para a família Liu, não me irrite até a morte. Não importa em que ele se degenerará no futuro. Se ele realmente estiver vivendo mal demais, dê a ele um dinheiro. Considere como a relação entre mãe e filho nesta vida. De agora em diante, seu filho será apenas Minguan. A mãe Liu simplesmente não quer mais se importar comigo. O pai Liu também não quer se importar, mas pensando no enorme benefício que eu poderia trazer a ele. Ele se sente ressentido. A família Liu é a mais rica em Jingai, mas não está entre as melhores do país.
Casamentos por conveniência são uma prática comum na alta sociedade e também a maneira mais rápida de se conectar com figuras importantes. Pensando nisso, o pai Liu continua a atacar a mãe Liu. Você fala levemente. Eu não quero me importar. E se alguém descobrir sua identidade no futuro? O que fazer se tudo for direcionado à família Liu? Qualquer coisa que ele faça e espalhe pode envergonhar nossa família Liu. Se ele não tem regras, então o traga de volta para ensiná-lo as regras. Se ele não é sensato, então o force a ser sensato. Você tem medo de ser irritado por ele até a morte. Então não tenha medo de ser apontado pelas pessoas de fora. Os empregados não estão na sala de estar, então o pai Liu não o adotou. Mulher é mulher, cabelo comprido e pouco conhecimento. Só consegue ver 1/3 de hectare à frente. Não consegue ver o poderoso relacionamento escondido por trás disso. É melhor não saber de sua existência. Sabendo de sua existência, devemos trazê-lo de volta. As palavras do pai Liu parecem muito razoáveis. Mas depois que a mãe Liu me viu, ela não queria que eu voltasse do fundo do coração. Ele se senta no sofá melancolicamente. Seu coração está preocupado e magoado. Mas ele também não quer ser adotado. Não é possível contar a ele sua verdadeira identidade, certo? Se ele for para casa como filho biológico, o que acontecerá com Minguan? Não podemos apenas considerar a família Liu e não considerar Minguan, certo? Embora Minguan não tenha laços de sangue conosco, ele é tão sensato e tão bondoso. Se ele souber sua identidade, ele definitivamente não será capaz de aceitar. Minguan é importante ou a família Liu é importante? O pai Liu não quer dizer muito à mãe Liu. Além disso, quando foi que eu disse que iria contar a ele a verdade? As pessoas geralmente têm a língua presa quando não são forçadas a uma situação desesperadora. Um brilho cruel passou pelos olhos do pai Liu. Não se preocupe com isso. Vou encontrar uma maneira de trazê-lo de volta. O que você precisa fazer é educá-lo bem depois que ele voltar, para que ele seja um bom menino. A personalidade deve ser gentil, não como a dele. O pai Liu disse, levantando-se e subindo as escadas. A mãe Liu provavelmente entendeu o que o pai Liu queria fazer, sabendo que era inevitável que eu voltasse e pensando na minha atitude. Ela só sentia que sua vida era difícil e que esse tipo de coisa acontecia com ela. Por que o céu a tratava assim? A mãe Liu chorava de angústia, e foi nesse momento que Liu Huyan voltou. Vendo sua mãe chorando assim, seu coração estremeceu de repente. Mãe, o que aconteceu? Por que você está chorando? Onde está o pai? Vocês não foram encontrar aquele bandido hoje? Ele não voltou. Vendo sua filha, a mãe Liu ficou ainda mais triste, limpando as lágrimas do rosto com um lenço e contando tudo o que aconteceu hoje, enfatizando as palavras que eu havia dito a eles. Liu Huyan ficou furiosa. Em seu coração, o chamado irmão mais velho não era nada além de um bandido. Um bandido ser capaz de vir para um lugar como a família Liu. Deveria estar grato até as lágrimas, mas a outra parte não apenas não mostrou gratidão alguma, mas também falou friamente com sua mãe. Quem ele pensa que é? Se não fosse por ele ter laços de sangue com eles, quem estaria disposto a olhar para ele? Um canalha. Por um momento, Liu Huyan até se esqueceu da minha existência. Mãe, não chore. O pai está certo. Uma pessoa como ele deve ser trazida de volta para evitar que a família Liu perca a face lá fora. Um brilho predatório passou pelos olhos de Liu Huyan. Muitas coisas só podem ser feitas depois que eu voltar. Nesse exato momento, Liu Huyan não imaginava nem um pouco que o bandido de quem ela falava era a mesma pessoa que seu deus masculino. Ofuscada pela raiva, ela também não percebeu a coincidência. Apenas pensando em como dar à outra parte uma lição profunda. Ela nunca me deixaria em paz. Depois de levar Mujie para ver o apartamento, comi algo rápido e voltei para a escola. Eu tenho um dormitório individual na escola, que é uma vila de 2 andares. O primeiro andar é onde eu moro, e o segundo andar é onde coloco alguns pequenos equipamentos experimentais para pesquisar os projetos científicos fornecidos pelo sistema. E nos últimos 2 anos, minha direção de pesquisa tem sido fazer o espaço parar. A alta administração atribui grande importância a este projeto. E até me enviou 4 grandes nomes para proteger minha segurança. Agora, este projeto está finalmente quase concluído. Eu também posso liberar minhas mãos para cuidar da família Liu. Depois de voltar para a vila, subi para o segundo andar. Até hoje, não consegui fazer uma parada espacial completa, e o sistema não me deu mais nenhuma dica. Tudo precisa ser explorado por mim mesmo. Eu estava sentado no laboratório pensando por um longo tempo, até que o toque do telefone me trouxe de volta à realidade. Olhei para o celular e era a dona do imóvel ligando. Alô, Jinshin,
Você tem ofendido alguém ultimamente? Alguém está oferecendo o dobro do preço para alugar o apartamento que você está alugando agora. Eles até disseram que querem que você se mude em 3 dias. É claro que eu não concordei. Mas eles estão dispostos a pagar 4 vezes o preço. Como ajudei a dona do imóvel com um favor, nosso relacionamento é razoavelmente bom. Mas, com os lucros em jogo, 4 vezes o aluguel não é nada desprezível. Eu sei que foi a família Liu quem fez isso. Eu não perdi muito tempo discutindo com a dona do imóvel e disse: eu entendo, tia Yun. Voltarei amanhã para arrumar minhas coisas. Não é isso que eu quero dizer. Tia Yun estava um pouco envergonhada. Eu só estou te avisando. Eu não vou alugar para eles. Alugue. Por que não alugar por 4 vezes o aluguel? A família Liu é rica e poderosa. O que são 4 vezes o preço? De qualquer forma, posso morar na escola. Mas espero que a tia Yun não conte a eles sobre a minha situação. Tia Yun concordou repetidamente. Eu definitivamente não vou contar a eles. Mas por que eles estão te perseguindo? Você precisa de alguma ajuda? Eu conheço algumas pessoas por aqui. Lixo está um pouco bêbada. Ela continuou tagarelando. Eu respondi algumas frases casualmente e desliguei o telefone. Meu coração estava cheio de frieza. Eu sabia que a família Liu agiria, mas não esperava que eles estivessem tão impacientes. Eles realmente merecem ser chamados de capitalistas. Isso é realmente interessante. Pensando nisso, eu sorri levemente. Abri o WeChat e vi que Liu Huiyan tinha me enviado várias mensagens. Depois de pensar um pouco, escolhi uma mensagem aleatoriamente para responder e liguei para o meu orientador nominal. Alô, professor, estou sendo intimidado. Meu orientador nominal se chama Zhang Shen. Zhang Shen veio de Kyoto. Ele é um dos 4 enviados de cima para me ajudar com tarefas. Seu histórico é insondável. Todos os professores da escola, incluindo o diretor, têm que se afastar dele. Várias vezes, o prefeito da cidade de Jingai veio procurá-lo. O respeito em suas palavras quase transbordava, com 4 chefões de histórico extraordinário me protegendo. Seria realmente estúpido ficar em silêncio depois de ser injustiçado. Antes que a família Liu agisse, eu não revelaria meu ódio pela família Liu, mas depois que a família Liu agisse, tudo se tornaria natural. A dona do imóvel me ligou para me mudar em 3 dias, dizendo que eu havia ofendido alguém. Meu tom era muito calmo. Eu não mencionei o fato de que a família Liu queria me adotar como filho, apenas mencionei de passagem, com leveza. Mas mesmo assim, foi o suficiente para deixar Zhang Shen furioso. Afinal, eu não sou uma pessoa comum. Eu me tornei um inimigo interno. Eu era tão jovem e já havia descoberto a pulseira espacial, e tinha um projeto tão importante em minhas mãos. Mas nunca revelou um único detalhe para o mundo exterior, nunca provocaria ninguém ativamente, e muito menos se aproveitaria de sua própria excelência. Com aquela atitude de superioridade. Claro, o mais importante é que eu não sou apenas o aluno dele. Sou também um importante pesquisador valorizado pelos superiores. Acontece que, na fase final do projeto, a família Liu surge de repente querendo me adotar como filho. Será que a família Liu está sendo instruída por alguém? Será que eles sabem de alguma coisa? Este é um problema muito sério. Policial, fique na escola ultimamente e não saia se não precisar. Enviarei alguém para investigar este assunto. Claro, você não precisa ficar muito nervoso. É apenas uma pequena família Liu, não vai causar muita turbulência. É só um apartamento. Quando eu tiver tempo, eu mesmo te levo para ver. Você pode comprar onde quiser. Zhang Shen desligou o telefone depois de algumas palavras minhas. Então, ele fez outra ligação imediatamente. Alô? O som de bip vindo do outro lado da linha fez um leve arco aparecer no canto da minha boca. A primeira coisa que fiz após renascer foi encontrar minha própria irmã por acaso, para que ela se apaixonasse por mim à primeira vista. Só porque, na vida passada, depois que meus pais ricos me encontraram, minha própria irmã se opôs a mim em todos os lugares por causa do falso jovem mestre e ainda espalhou boatos de que eu era um filho ilegítimo. Ela até mandou as pessoas me intimidarem. Depois de um período de convivência, eu já havia descoberto suas preferências. Então, eu me disfarcei deliberadamente na imagem do Deus masculino perfeito em sua mente, só para que ela experimentasse pessoalmente o desespero e a dor de amantes que acabam se tornando irmãos. No episódio anterior, Liu Huiyan já havia respondido à mensagem no WeChat, perguntando se eu estava livre agora. Ela está por perto da Universidade de Qinghai e quer me convidar para comer churrasco. Eu naturalmente não vou recusar. Afinal, se nada de inesperado acontecer, Liu Huiyan descobrirá minha identidade nesses dias. Antes disso,
Eu naturalmente tenho que aumentar sua afeição o mais rápido possível. Eu não quero que ela escape tão rápido. A brisa da noite está fresca. Troquei de roupa para sair para o encontro. Eu estava vestindo uma camiseta branca folgada na parte de cima e jeans folgados na parte de baixo. E um par de tênis brancos, uma combinação muito casual. E é essa casualidade que mais tocou o coração de Liu Huiyan. Olhando para mim, Liu Huiyan demorou 1 ou 2 segundos para se recuperar. Ela sentiu suas orelhas um pouco quentes e disse um pouco hesitante: "É tão tarde e ainda te chamei para sair." Sinto muito. Comparado ao nervosismo de Liu Huiyan, eu parecia muito calmo e composto. Não precisa se sentir mal. Por coincidência, estou com fome agora. Não disse que íamos comer churrasco? Há um churrasco especialmente delicioso perto da Universidade de Qingyi. Deixe-me te levar lá. Ok. Liu Huiyan assentiu atordoada. Muitas lanchonetes foram abertas perto da Universidade de Qingyi, e há ainda mais churrascarias. Encontrei o melhor restaurante de Fenping para levar Liu Huiyan. Já estava escuro. A churrascaria já estava quase lotada, um burburinho só. Eram todos estudantes da Universidade Qingyi jantando. Assim que me sentei, atraí a atenção de muitas pessoas. Várias garotas olhavam para mim repetidamente, mas ao verem Liu Huiyan à minha frente, não ousavam agir, apenas lançavam olhares de inveja para Liu Huiyan. A vaidade de Liu Huiyan ficou extremamente satisfeita naquele momento. O olhar que me lançou tornou-se subitamente mais fervoroso. Eu vi tudo e ri internamente. Com calma, passei o cardápio da mesa para Liu Huiyan. Veja o que você quer comer. Pode pedir primeiro. Para mim, qualquer coisa serve. Não sou exigente. Tudo bem, então. Você come pimenta? Pedi alguns espetinhos e também alguns lagostins. Então, levantei a cabeça e perguntei a Liu Huiyan: "Come?" "Consigo comer qualquer nível de pimenta." Liu Huiyan assentiu apressadamente. Chamei o gerente, entreguei o cardápio e fiquei sentado, olhando para o nada. Me desliguei, sem intenção de conversar com Liu Huiyan. Minha aparência era realmente desagradável. Liu Huiyan estava um pouco inquieta com isso. Pensou e repensou. Até que finalmente surgiu com um tópico perfeito para quebrar o gelo. "Pedimos tanta comida apimentada, não deveríamos comprar algo para beber?" Ficou na mesa deles. Liu Huiyan ficou surpresa, levantou a cabeça e viu uma garota extremamente bonita sorrindo para mim naquele momento. Outra pessoa. Jantando sozinha? Aqui está. É o chá de leite com inhame que você gosta. A garota parecia ter 20 e poucos anos, vestindo uma camiseta justa. Parecia muito delicada. Mas era só aparência. Sua primeira frase revelou sua verdadeira natureza quase instantaneamente. Um alarme tocou na mente de Liu Huiyan, enquanto eu levantei ligeiramente as sobrancelhas. "Veterana, o que você está fazendo aqui também?" A garota se chamava Gu Qingsu e era estudante do Departamento de Finanças da Universidade Qingyi, um ano mais velha que eu. Uma figura influente na escola. Inúmeros garotos na escola a cortejavam. Mas ela se apaixonou por mim à primeira vista. Talvez por causa de seu orgulho, Gu Qingsu nunca admitiu isso publicamente. Que gostava de mim, mas sempre que tinha tempo, não importava onde eu aparecesse. Ela sabia e certamente me seguiria rapidamente. Se alguma garota estivesse andando comigo, ela usaria alguns truques para fazer a outra pessoa desistir. Agora é a mesma coisa. Sua primeira frase já expressava hostilidade em relação a Liu Huiyan. A segunda frase expressava estar comigo, se fosse um garotinho com a mente um pouco frágil. Como ousaria enfrentar um homem? Mas Liu Huiyan também não era uma pessoa comum. Logo ele reagiu. Essa pessoa na frente dele deveria ser seu rival amoroso. Ele respirou fundo. O desejo de vencer em seu coração queimou intensamente. Eu também saí para comer um lanche noturno. Gu Qingsu puxou a cadeira ao meu lado e sentou-se. E quando ele se sentou, 3 meninas da mesma idade que ele puxaram as cadeiras e se sentaram juntas. A mesa que antes era para 4 pessoas de repente se tornou para 6, o que pareceu um pouco apertado. O rosto de Liu Huiyan escureceu instantaneamente, e as 3 já estavam sorrindo e se apresentando para mim. As 3 não eram feias, e seus olhos eram brilhantes. Tang Min até se desculpou muito solenemente comigo. Disse que era muito embaraçoso eles virem sem serem convidados. Assim que essas palavras saíram, Mo Qing seguiu dizendo: "Mas a professora Gu Qingsu estava falando sobre você para nós. Estávamos muito curiosas." Li Yanhan também disse: "Sim, ele quase te elogiou até o céu. Pensamos que ele estava exagerando. Hoje, ao te ver, você é realmente famoso." "O que você está dizendo?" Gu Qingsu interrompeu com um sorriso. "Coleguinha, não os ouça.
Eles gostam de dizer bobagens o dia todo. As quatro cantaram em uníssono, excluindo completamente Liu Huyan, e esta também era a cena que eu queria ver. Lancei um olhar para Liu Huyan com o canto do olho, vendo que sua expressão já estava muito feia, então forcei um sorriso. Olá, veteranas, esta é minha amiga Liu Huyan, eu saí para jantar com ela hoje à noite. Eu não posso deixar Liu Huyan muito envergonhada, pelo menos não agora, para aliviar o constrangimento de Liu Huyan nesta situação. Sua impressão de mim aumentará em linha reta, pelo menos aumentará em cerca de 10%. O sorriso de Gu Qingsu teve um momento de inteligência. Mas logo seu olhar se voltou para Liu Huyan. Então você é amigo do coleguinha. Desculpe, desculpe. Eu não te vi agora. E os três amigos de Gu Qingsu também disseram. Sinto muito mesmo. Embora o tom fosse superficial, Liu Huyan soltou um profundo suspiro. Ele forçou um sorriso. Não importa, já que vocês são veteranas da Universidade de Polícia, então também são minhas veteranas. Peçam o que quiserem, eu pago a conta hoje à noite. Como posso deixar você pagar a conta? Gu Qingsu também não é uma pessoa simples. Você não é um estudante da Universidade de Tsinghua ou da Universidade de Pequim, já que veio para nossa Universidade de Tsinghua e da Universidade de Pequim. Então, naturalmente, eu devo ser anfitriã, eu pago a conta, tudo bem. Então, obrigada, veterana. Liu Huyan terminou de falar e sorriu para mim. Jinshin. A veterana paga hoje à noite. Da próxima vez, eu te levo para jantar, ok? Olha só o que ela disse. O sorriso no rosto de Gu Qingsu congelou novamente, embora tenha sido apenas por um instante, eu vi claramente. Eu sorri e acenei com a cabeça. Gu Qingsu também não é uma pessoa particularmente boa, gosta, mas não ousa dizer abertamente. Se esconde nas sombras, se protegendo de todos que me perseguem. Embora eu não tenha pensado em namorar agora, mas o comportamento dela. Isso também pode ser considerado como cão comendo cão, né? Fico muito feliz em ver essa cena. Liu Huyan é realmente da família Liu. Uma pessoa contra quatro ainda consegue se manter invicta. Durante todo o churrasco, ele não ficou em desvantagem. As quatro pessoas estavam enchendo de bebida, mas Liu Huyan simplesmente derrubou todos eles. Essa é a competitividade entre as mulheres. Vendo que estava ficando tarde, propus sair. Liu Huyan matou e puniu o coração. Disse para Gu Qingsu, que estava racionalmente interessada. Então, veterana, eu e Jinshin vamos indo. Você pagou hoje. Da próxima vez que eu vier à Universidade Qingye, eu te levo para jantar. Que palavras elegantes. Gu Qingsu estava tão irritada que quase não conseguiu manter sua postura, mas ela estava realmente muito tonta. Não teve escolha a não ser me observar ir embora com Liu Huyan. A brisa noturna estava fresca. O vento que soprava tinha cheiro de álcool. Esse cheiro me deixou um pouco desconfortável. Olhei para Liu Huyan, cujo rosto estava levemente vermelho. Sinto muito por hoje, por ter feito você sofrer. Como isso pode ser considerado sofrimento? É só beber um pouco. Jovens, não deveriam beber goles grandes e comer carne em grandes pedaços? Liu Huyan também estava um pouco bêbada. Suas palavras ficaram um pouco imprecisas. Então, você costuma beber? Fiz uma careta. Não é à toa que conseguiu derrubar 4 pessoas. Assim que essas palavras saíram, Liu Huyan ficou imediatamente esperta. Voltou assim instantaneamente. Que nada. É que as pessoas da nossa família têm uma boa tolerância ao álcool por natureza, mas eu geralmente não bebo muito. Hoje, a irmã Li Xue e os outros me receberam calorosamente. Eu naturalmente não poderia rejeitar suas boas intenções. Afinal, beber muito álcool é prejudicial ao corpo. Liu Huyan procurou freneticamente uma desculpa para se justificar. Durante o período em que a outra pessoa está no auge, contanto que você aponte um pequeno erro dela e mude sua atitude novamente. É o suficiente para fazê-la duvidar da vida. Chamei um carro para você. Levantei o celular na minha mão. Você bebeu tanto. Volte para descansar cedo. Liu Huyan está um pouco nervosa. Eu te levo de volta para a escola. Não precisa. Você está tão bêbado. Eu posso voltar para a escola sozinho. Espera aqui. Vou comprar algo. Dito isso, ele se virou e foi embora. O coração de Liu Huyan deu um salto. Droga, falei a coisa errada. Agora a impressão que ele tem de mim com certeza piorou. Ele vai pensar que eu sou uma garota má que frequenta bares. Pensando nisso, a culpa de Liu Huyan desapareceu. Ela estava frustrada, ansiosa e insegura. Eu sou tão excelente. Com certeza existem inúmeros pretendentes, e muitos playboys ricos excelentes, como Gu Qingsu.
Embora a pessoa seja um pouco detestável, dá para perceber pela maneira como ele fala e se veste que ele vem de uma família rica. E mesmo assim, eu continuo fria e distante com ele. Chego até a franzir a testa quando eles ficam me oferecendo bebida. Dá para ver que eu odeio o que Gukinso e os outros estão fazendo. Ele é tão burro. Por que ele não fingiu estar bêbado? Talvez eu o levasse para casa. Não. Ele precisa fazer algo para recuperar a imagem que tem de mim. Senão, ele ainda terá alguma chance? Quanto mais Liu Huiyan pensava, mais dor de cabeça sentia. E quando estava divagando, uma pílula apareceu de repente diante de seus olhos. Liu Huiyan levantou os olhos e me viu segurando a Tome. Isso é um remédio para a ressaca. Talvez você se sinta melhor depois de tomar. Encaixei o remédio para a ressaca na mão de Liu Huiyan. Eu sei que para fazer alguém se apaixonar completamente por mim, preciso manipular suas emoções repetidamente, até que as emoções dessa pessoa sejam influenciadas por cada movimento meu. Aí estará quase tudo certo. Então, quando Liu Huiyan chegou em casa e me enviou uma mensagem avisando que estava bem, fingi não ver e não respondi nada. Esperei terminar minhas coisas e fui dormir. No dia seguinte, quando acordei e abri meu celular, vi mais de 20 mensagens de Liu Huiyan. Cheguei em casa. Obrigada pelo remédio para a ressaca. Minha cabeça não está nem um pouco tonta depois que tomei. Você já chegou na escola? As mensagens eram enviadas a cada meia hora. No começo, tudo estava normal, mas com o passar do tempo, as mensagens que Liu Huiyan enviou mudaram de tom. Eu não sei como explicar, mas eu realmente bebo muito raramente. Hoje à noite foi uma exceção. A última mensagem foi às 2 da manhã, olhando para o pânico que emanava da tela. Arqueei as sobrancelhas e sorri. Então, respondi brevemente, estava muito cansado ontem à noite. Fui dormir assim que cheguei. Desculpe, talvez Liu Huiyan não tenha dormido nada a noite toda. No momento em que minha mensagem foi enviada, ela respondeu, então você estava dormindo. Pensei que você não queria falar comigo. Havia um emoji de carinha triste no final da mensagem. Achei engraçado. E antes que ela pudesse responder, outra mensagem de Liu Huiyan chegou. Você está livre hoje? Eu conheço um restaurante japonês muito bom. Não estou livre hoje. Vou me mudar. Hoje vou buscar as coisas que deixei no apartamento alugado. Só alguns lençóis, cobertores e produtos de higiene pessoal. Cabe tudo em uma mala. Mas mesmo assim, chamar Liu Huiyan parece ser uma boa opção, afinal ele bebeu e virou à noite ontem. Seu corpo definitivamente não está se sentindo bem. E assim que disse isso, Liu Huiyan imediatamente indicou que poderia vir me ajudar a mudar. Eu, naturalmente, não concordei diretamente, apenas disse que eu mesmo podia. Mas Liu Huiyan insistiu, dizendo que já tinha chegado na porta da Universidade Jinbei, e estava me esperando lá. Realmente não dormi a noite toda. Meu humor melhorou um pouco. Tudo bem então. Então me espere no portão leste da escola, eu saio em breve. 8 da manhã. No movimentado aeroporto, um jovem de aparência delicada aparece no saguão. Ao lado dele está uma linda garota, que conversa e ri com o jovem, ambos com uma beleza extraordinária, atraindo olhares frequentes dos transeuntes. Irmã, você acha que nossos pais ficarão surpresos se voltarmos tão cedo? Este jovem é o jovem mestre da família Liu, Liu Tianyi. Um mês atrás, Liu Tianyi, a caminho da escola, sofreu um pequeno acidente de carro, e seu rosto foi arranhado, deixando uma leve marca. Liu Tianyi, que sempre se importou com a aparência, como poderia suportar ter uma cicatriz no rosto? Para remover essa marca, Liu Tianyi chamou sua irmã Liu Yanyan, que estuda na cidade de Mon, para ir com ele para a Coreia do Sul para fazer a correção. Liu Tianyi não sabe que não é filho biológico da família Liu. A família Liu o ama sinceramente. Ao saberem que não há laços de sangue, a primeira reação deles foi esconder o fato, a segunda foi suspeitar se a mãe Liu não estava aprontando algo. Mas depois de verificar que Liu Tianyi e a mãe Liu não têm laços de sangue, eles souberam que havia algo de errado. E então investigaram o assunto. Mas um garoto que vagou por 17 anos, sem nem sequer terminar o ensino médio. Onde se compara Liu Tianyi, que convive com eles diariamente? Então, a família Liu conversou e decidiu unanimemente esconder a verdade. E tratar o verdadeiro jovem mestre que estava perdido como um filho adotivo, trazê-lo de volta para lhe dar um prato de comida, e que ele nunca pense em competir com Tianyi por sua posição. Liu Tianyi estava cheio de orgulho. Liu Yanyan olhou para ele de lado, com olhos cheios de carinho e ternura. Tianyi ainda não sabe, mas depois que voltar desta vez, ele não será mais o único garoto da família Liu.
Pensando nisso, Liu Yannian respirou fundo, baixou os olhos e mostrou um traço de desgosto, apenas esperando que aquele garoto soubesse o seu lugar. Ao pensar nisso, Liu Yanhan respirou fundo. Ela baixou os olhos, com um toque de desgosto neles, apenas esperando que o garoto soubesse o seu lugar. Não se iluda com o que não deve, caso contrário, mesmo que ele seja seu próprio irmão, ele definitivamente não o deixará escapar. A primeira coisa que fiz após renascer foi encontrar minha irmãzinha por acaso. Fiz com que ela se apaixonasse por mim à primeira vista, simplesmente porque, na vida passada, após ser encontrado por meus pais ricos, minha irmãzinha me enfrentava em todos os momentos por causa do falso jovem mestre. Ela também espalhou rumores de que eu era um filho ilegítimo e até pediu para me intimidarem. Após alguns dias juntos, eu já havia descoberto suas preferências, então me disfarcei especialmente como o deus masculino perfeito em sua mente. Eu quero que ela experimente pessoalmente o desespero e a dor de ter parentes se tornando irmãos. Continuação do episódio anterior. Você está em uma vila perto da Universidade Qingyi. Aqui, Liu Huyan, após mover as coisas para o meu dormitório, começou a duvidar da vida. Por que na Universidade Qingyi, uma pessoa que pode morar em uma vila de 2 andares é pelo menos um professor? Caso contrário, é alguém que fez uma grande contribuição para a escola, mas eu pareço tão pequeno, não é possível que eu seja um professor. Então, só posso ser alguém que fez uma grande contribuição para a escola, mas o último aluno que fez uma grande contribuição para a escola estava na competição global de robôs. Ele ganhou o primeiro prêmio. Isso aconteceu há 5 anos. A reputação da Universidade Qingyi também se espalhou instantaneamente por toda a China. 5 anos atrás, quando a competição começou, ele até assistiu à televisão especialmente. E aquele veterano chamado Bai Juni tornou-se naturalmente seu ídolo. Sentada no sofá da vila, o rosto branco de Liu Huyan estava vermelho. O espírito de toda a pessoa estava um pouco atordoado. Ele não podia acreditar que o jovem aparentemente puro e inofensivo à sua frente estava no mesmo nível de seu ídolo. Sim, eu assenti calmamente. Porque eu fiz algumas coisas, então meu orientador solicitou especialmente esta vila para mim. Os olhos de Liu Huyan se arregalaram. A pressa peculiar dos jovens o faz parecer um pouco adorável neste momento. O que você fez? Desculpe, isso precisa ser mantido em segredo. Se o progresso for rápido, você deve saber disso em alguns meses. Parece muito incomum. A garganta de Liu Huyan se contraiu, mas você parece ter quase a mesma idade que eu. A idade pequena não significa que não haja conquistas? A idade não representa tudo. Neste momento, o sol já saiu. Uma camada de ouro foi espalhada sobre mim através da janela de vidro, me fazendo parecer bonito e misterioso. Muito obrigado por me ajudar a mudar. Eu vou te levar para jantar outro dia. Eu ativamente mudei de assunto. O coração de Liu Huyan estava cheio de complexidade. Ele ainda queria perguntar, mas olhando para minha expressão, também sabia que não poderia perguntar nada. Milhares de palavras se resumem a 5 palavras. Você é realmente incrível. Realmente incrível. Se antes Liu Huyan se interessou por mim por causa da minha aparência, então agora ele está completamente convencido por mim. Existem muitos garotos bonitos e inteligentes. E os garotos que a cortejavam eram, em sua maioria, nerds, mas comparados a mim, era como o céu e a terra. Antes de me conhecer, ele nunca imaginou que um garoto de 17 anos pudesse ser tão excelente. Em um instante, meu peso no coração de Liu Huyan subiu mais de um nível. Neste momento, em seus olhos olhando para mim, além de amor apaixonado, havia também um profundo respeito. Tudo bem. Então, vamos jantar? Claro, estou ansioso por isso. As palavras de Liu Huyan ainda não haviam terminado. De repente, o toque do telefone tocou. Ele pegou o telefone e viu que era uma ligação de Liu Tianyi. No passado, Liu Huyan ficava muito feliz quando recebia uma ligação de Liu Tianyi, mas agora Liu Huyan olhou para mim. Vendo que minha expressão era normal, ela atendeu o telefone, mas antes que pudesse falar, a voz de Liu Tianyi veio do outro lado da linha. Irmã, estou de volta. Você sentiu minha falta? Senti tanto sua falta durante minha viagem à Coreia do Sul. Estou quase chegando em casa. Você está na escola ou em casa agora? Não matou aula hoje, né? Liu Tianyi tagarelou um monte de coisas. Liu Huyan não ouviu nada do que ele disse. Sua mente estava cheia de informações sobre mim. Quanto mais ela pensava, mais sentia que eu era excelente demais. Se ela pudesse encontrar um namorado assim, temeria ser invejada por todos. O coração de Liu Huyan estava em chamas. Então, ela interrompeu impacientemente. Ok, tenho algo para fazer agora.
Voltarei à noite para conversar com você. Depois de falar, Liu Huyan desligou o telefone sem esperar que Liu Tianyi respondesse. E do outro lado da linha, Liu Tianyi, ouvindo o bip vindo do fone, estava com uma expressão vazia e incrédula. Liu Yanhan sentou-se ao lado dele e perguntou. O que foi, Tianyi? Nada. Liu Tianyi finalmente voltou a si. Seu humor piorou muito de repente. Liu Huyan realmente desligou o telefone na cara dele. Liu Tianyi ficou um pouco zangado. Ele respirou fundo e mal conseguiu reprimir suas emoções. Ele só não sabia o que Liu Huyan estava tramando. Ela realmente desligou o telefone na minha cara. Por causa do orgulho, o pai e a mãe de Liu não contaram a Liu Yanhan sobre minha recusa em voltar para a família Liu. Apenas disseram que ainda havia algumas coisas para resolver. Portanto, ao ouvir as palavras de Liu Tianyi, a primeira reação de Liu Yanhan foi que deveria ser relacionado ao seu irmãozinho barato. Suas sobrancelhas se franziram de repente. Acariciando a parte de trás da cabeça de Liu Tianyi, eu vou te ajudar a espancá-lo. Parece que o chamado irmão é muito astuto. Faz apenas quanto tempo e Liu Huyan já está disposta a desligar o telefone para ele? Ainda bem que ele voltou junto desta vez. Caso contrário, Tianyi definitivamente não seria páreo para ele. Liu Yanhan soltou um suspiro, seus olhos se estreitando levemente. Depois de desligar o telefone, Liu Huyan me explicou que quem ligou era o irmão dela, que há um tempo sofreu um pequeno acidente, saiu para se divertir por um tempo e só hoje voltou para o país. Eu, Minchun, sorri levemente. Voltou para o país e já te ligou. Parece que vocês dois têm um bom relacionamento. É muito bom. Afinal, ele é o único irmão que eu tenho. Ao dizer isso, Liu Huyan esqueceu completamente que seu irmão de sangue ainda estava perdido por aí. Não se engane com a idade do meu irmão, na maioria das vezes ele é como um garotinho. Ah, sim, ele tem a mesma idade que você este ano. Se vocês dois se encontrarem, devem ter muitos assuntos em comum. Liu Huyan falava animadamente sobre os assuntos da família, querendo estreitar o relacionamento comigo. Quando ela disse que Liu Tianyi tinha a mesma idade que eu, ele imediatamente se animou. Se o irmão realmente pudesse se tornar meu irmão, então as chances dele não seriam maiores? Que tal eu apresentar vocês dois um dia desses? O rosto de Liu Huyan estava cheio de expressões animadas, sem perceber o desinteresse escondido nos meus olhos. Ok, depois que ela terminou de falar, eu finalmente falei. Um sorriso apareceu no meu rosto. Estou ansioso. Eu e Liu Huyan fomos juntos almoçar. Almoçamos em um restaurante japonês perto da escola. Originalmente, Liu Huyan queria me levar para comer fora. Mas hoje eu já desperdicei muito tempo com ela, então voltei para a escola por conveniência. Ainda assim, a rejeitei. Então, eu te ligo em 2 dias. Quando chegar a hora, vou trazer meu irmão. Vocês se conhecem. Eu balancei a cabeça. Tudo bem. Se houver uma oportunidade. Liu Huyan ficou extremamente feliz, já pensando em qual presente dar a Liu Tianyi, para que ele ajude a me conquistar. Depois de sair da escola, Liu Huyan foi a uma loja comprar a bolsa mais recente. E só então voltou para a casa dos Liu com o pé no acelerador. Quando Liu Zingugu voltou para casa, Liu Hao já tinha ido para a empresa. Só restavam a mãe de Liu e os empregados em casa. Liu Tianyi não ficou desapontado com isso e distribuiu os presentes comprados na Coreia para os empregados. E colocou no pescoço da mãe de Liu o presente cuidadosamente selecionado para ela, um colar de rubi da Cartier, custando cerca de 100.000 yuans. 100.000 yuans definitivamente não são nada para a senhora rica da família Liu, mas a consideração do filho a fez se sentir confortável. Além disso, Liu Tianyi também voltou. A névoa causada por mim nestes dias também se dissipou muito. Por que você não guarda o dinheiro para si mesmo? A mãe de Liu segurou Liu Tianyi e não queria soltar. Liu Tianyi disse sorrindo, só acho que este colar combina muito com a mamãe. Então eu comprei. Além disso, qual o problema de comprar presentes para a mamãe? Quando eu ganhar dinheiro no futuro, vou comprar presentes para a mamãe todos os dias. A boca de Liu Tianyi era extremamente doce, como se tivesse sido besuntada com mel, deixando a mãe de Liu radiante de felicidade. Basta ter essa intenção. Mamãe sabe que você é filial. Só a intenção não basta, tem que agir. Senão, seria como alguém que só manda e promete sem cumprir. Eu não sou assim, ainda mais com a mamãe, minha palavra é lei. Ouvir isso deixou a mãe Liu ainda mais feliz, relaxando todas as suas feições. Liu Huyan riu. O que é alguém que só manda e promete sem cumprir? Por acaso você acha que eu sou assim? Você é diferente, irmã. Mas parece que você não trouxe presente para a mamãe desta vez.
Ela deve estar chateada. Liu Huyan se virou para a mãe. Mãe, eu não trouxe nada. Que tal eu preparar uma refeição para você hoje no almoço? O que você quer comer? Eu peço para eles prepararem os ingredientes. Pode ser qualquer coisa. A mãe Liu adorava ver os dois filhos discutindo, e parecia ter rejuvenescido vários anos. Seu irmão gosta de peixe, prepare algo com peixe. Ah, e prepare também lagosta ao estilo da Abrigo contra o Vento, que seu irmão adora. Mamãe é a melhor. Liu Tianyi se aconchegou novamente nos braços da mãe Liu, manhoso. Essa cena harmoniosa também aliviou Liu Huyan. Ele imaginava que ao voltar encontraria o tal irmão adotivo, mas ele não voltou. Se ele tivesse voltado, Tianyi não estaria tão feliz, não é? Que ele fique para sempre lá fora. Ele pode dar a ele uma grande quantia de dinheiro. Que pena que os pais não concordam com a sua bondade. Mimado pela família, Liu Tianyi estava de ótimo humor, esquecendo temporariamente o aborrecimento causado por Liu Huyan. E Liu Huyan, depois de voltar com a bolsa, estava ainda mais radiante. Meu irmão é tão bom e tão bonito. Se você o conhecesse, você ia gostar muito dele. Se você se desse bem com ele, minhas chances seriam muito maiores. Irmão, por favor, eu gosto muito dele. Você tem que me ajudar. Liu Huyan troca de namorado na escola quase tão rápido quanto vira uma página de livro. E cada um de seus namorados tenta agradá-lo para que Liu Huyan preste mais atenção nele. Essa é a primeira vez que ele precisa ajudar alguém a conquistar um garoto. E, pelo que Liu Huyan diz, parece que ele ainda tem que agradar a pessoa. Liu Tianyi, que sempre foi o queridinho em casa e na escola, se sentiu extremamente desconfortável. Seu sorriso se tornou forçado, mas ele disse, tudo bem. Me apresente a ele quando tiver tempo. Quero ver que tipo de divindade conseguiu te deixar tão apaixonada, minha irmã. Liu Huyan ficou imediatamente feliz. Obrigada, irmão. Você é o melhor irmão do mundo. Liu Huyan planejava quando faria Liu Tianyi conhecê-lo, mas antes que pudesse calcular o tempo. Os problemas começaram na empresa da família Liu. Primeiro, a Receita Federal foi a empresa para verificar as contas, e segundo, as empresas que cooperavam com os Liu, um por um, rompendo os contratos, impedindo que o novo projeto da família Liu continue. Essa série de eventos deixou a família Liu em pânico. Ele, que há muito tempo frequenta o mundo dos negócios, sabe que alguém está tentando prejudicá-lo deliberadamente, então gastou uma grande quantia de dinheiro para perguntar sobre as notícias aos parceiros anteriores. No começo, as pessoas não estavam dispostas a falar, mas vendo a pena dele, revelaram um pouco que ele deveria ter ofendido alguém recentemente. A pessoa que está te punindo é muito poderosa e não nos permite dizer uma palavra sequer. A família Liu ficou ansiosa. Ele não conseguia imaginar quem ele havia ofendido. Em uma noite, ele ficou tão ansioso que ficou com a boca cheia de aftas, e a Receita Federal estava investigando as contas de perto. Por um tempo, a situação da família Liu pode ser descrita como estando em águas profundas e quentes. Não importa para quem ele pedisse ajuda, era inútil. A rede de relacionamentos que a família Liu costumava manter com grande custo disse à família Liu, você não precisa se preocupar muito. Eu ouvi vagamente algumas coisas dos superiores. Eles disseram que vocês estavam intimidando talentos importantes do país, então estão apenas lhes dando uma pequena lição. Talentos importantes do país? Como eu poderia intimidar talentos importantes do país? Eu não estou apenas procurando por problemas? A família Liu se sentiu muito injustiçada. Ele não associou o talento na boca da outra pessoa a mim. A outra pessoa suspirou e o lembrou. Você não alugou um estúdio de cerimônia alguns dias atrás por várias vezes o preço? Ao ouvir isso, a família Liu subconscientemente refutou. Eu aluguei o estúdio de cerimônia e vi a cortina cair. De repente, ele pensou no que havia feito para me forçar a ceder alguns dias atrás. Seu coração estremeceu de repente, e um forte sentimento de incredulidade surgiu em seu coração. A primeira coisa depois de renascer foi encontrar minha irmã mais nova de propósito e fazê-la se apaixonar por mim à primeira vista, só porque na vida passada, depois que meus pais ricos me encontraram, minha irmã mais nova me dificultou as coisas por causa do jovem mestre falso, e também espalhou boatos de que eu era um filho ilegítimo, e até mesmo pediu alguém para me intimidar. Depois de passar um tempo no estúdio de cerimônia, eu já havia descoberto suas preferências, então me disfarcei especialmente como o príncipe encantado perfeito em sua mente, apenas para fazê-lo experimentar o desespero e a dor de amantes se tornarem irmãos. Continuando do episódio anterior, você está falando de Jinshin? A família Liu se lembrou, e a outra pessoa não se escondeu mais.
Eu ouvi dizer que você queria reconhecer aquele garoto como seu filho adotivo? A identidade daquele garoto é extraordinária. As pessoas de cima começaram a te investigar como um espião. Depois de verificar que você não tinha problemas, ele está apenas lhe dando uma simples lição. Ouça-me desta vez e não procure ninguém para operar. É inútil. Pague todo o dinheiro que deve e considere isso como uma perda de dinheiro para evitar o desastre. Quanto àqueles parceiros, pedir desculpas é obrigatório, entendeu? Depois de dizer isso, a outra pessoa desligou o telefone diretamente. Ouvindo o som de bip do outro lado do telefone, o choque e a confusão no coração da família Liu eram indescritíveis. Todos ficaram paralisados. A família Liu nunca imaginou que o filho biológico que tanto desprezavam poderia ser um talento nacional. Afinal, pelas notícias que tinham, ele era apenas um vadio que não terminou o ensino médio. Um garoto que nem sequer concluiu o ensino médio. Que direito teria de ser filho da família Liu? Acima dos interesses, depois de saber que seu próprio filho era tão inútil, a primeira coisa que ele pensou foi mudar a identidade do outro para que eu pudesse viver uma vida de luxo. Isso já seria uma forma de compensar, mas eu não esperava que eu fosse tão incrível, tão jovem. E já me tornei um talento valorizado pelo país. Eu apenas agi um pouco. E ele quase foi considerado um espião. Por um momento, a família Liu se arrependeu profundamente, mas logo seu arrependimento foi substituído por um orgulho e excitação imensos. Realmente digno de ser seu filho biológico, realmente digno de ser de sua linhagem. Mesmo crescendo fora de casa, ele consegue ser tão excelente. Se é assim, então eu não posso voltar para casa como filho adotivo. Eu preciso ser seu filho biológico. Mas, se for assim, o que acontecerá com Tiani? A mãe lhe observa a angústia do marido nos últimos dias e se sente ansiosa. Ela pensou em muitas possibilidades, mas nunca imaginou que os ataques que a empresa estava sofrendo estariam relacionados ao filho biológico perdido dele. Quando soube disso pela família Liu, ela não podia acreditar, até que a família Liu disse que me receberia de volta como o verdadeiro jovem mestre. Só então ela voltou a si. Tiani cresceu conosco desde pequeno. Se ele soubesse que não é nosso filho biológico, ele não suportaria. Embora ele seja realmente excelente, os sentimentos de Tiani também devem ser considerados. Como uma pessoa rica, a família Liu realmente ama Liu Tiani. Mas esse amor tem uma mistura de outras coisas, não é tão puro quanto o amor dos outros membros da família Liu. Ao ouvir o que a mãe Liu disse, ele ficou furioso. Você sabe o quão excelente é. O filho biológico que você diz ser muito excelente? Ele apenas agiu um pouco. E a família Liu quase sofreu uma catástrofe. Se realmente ousarmos esconder sua identidade de verdadeiro jovem mestre, sem mencionar se ele voltará ou não para a família Liu, as autoridades não nos deixarão maltratá-lo assim. Além disso, o chamado benfeitor que salvou vidas não existe. Você acha que as autoridades não descobrirão essas coisas? Depois de ouvir o que o pai Liu disse, a mãe Liu ficou um pouco incrédula. Ele é tão incrível? Se ele é realmente tão incrível, por que ele aluga um apartamento de um quarto? Além disso, as pessoas da escola secundária dele dizem que ele abandonou os estudos. O que essas crianças sabem? A família Liu também pensou nesse problema. Já que o país o valoriza tanto, então o que ele vai fazer? Certamente é de natureza confidencial. O país simplesmente o afastou. Quem não sabe dos bastidores? Certamente pensa que ele abandonou os estudos. Não são apenas os alunos que não sabem, até os professores podem não saber. O pai Liu respirou fundo e sentiu o sangue ferver. Ele é nosso filho biológico, contanto que o reconheçamos. Então nossa família Liu também poderá se beneficiar e subir cada vez mais. Vendo a excitação no rosto do pai Liu, a mãe Liu sabia que ele já havia se decidido, e suas sobrancelhas estavam fortemente franzidas. Quanto ao destino, não há o que fazer, só podemos o magoar. Além disso, isso não é realmente magoá-lo. Ele substituiu nosso filho e viveu tantos anos de vida despreocupada na família Liu. Se for para falar em magoar, Jinshen é quem realmente foi magoado. Voltar para casa. Claro, ele temia ainda mais que Liu Tianyi não aceitasse. Mas e quanto a Tianyi? Apenas diga a verdade para ele. Dizer a verdade. A mãe Liu soltou um longo suspiro. Em tão pouco tempo. Como Tianyi pode aceitar isso? Ele puxou a manga do pai Liu. Você acha que podemos dizer que eles dois são gêmeos? Embora não se pareçam, existem gêmeos bivitelinos. Quanto mais ela pensava nisso, mais viável parecia. A mãe Liu se animou. Dessa forma, ele retorna como verdadeiro jovem mestre. E Tianyi não terá tanta dificuldade em aceitar.
Tiani é tão bondoso, ele ainda poderá cuidar bem de Jinxin. Antes de eles inventarem histórias para enganar Liu Jinxin, a história dos gêmeos era certamente perfeitamente aceitável. Mas agora que as coisas se tornaram grandes, se eles disserem novamente que eu e Liu Tiani somos gêmeos, então eu certamente não acreditaria. Embora eu só tenha tido contato uma vez. O pai Liu pode ver que eu não sou alguém fácil de intimidar. Além do mais, eu tenho o apoio do país. Liu Tiani, que só havia voltado para casa há alguns dias, ficou tonto com a notícia. Como isso pôde acontecer? Pai, mãe, como vocês puderam fazer isso? Como é possível que eu não seja filho de vocês? Vocês estão me enganando, certo? Sob a insistência do pai Liu, a mãe Liu ainda contou a verdade para Liu Tiani. Liu Tiani não conseguia acreditar. Mas a mãe Liu tinha uma expressão séria e preocupada e até apresentou um relatório de teste de paternidade. Liu Tiani estava extremamente perturbado. Lágrimas escorriam como se estivessem caindo em um buraco de gelo, e a pessoa inteira estava fria da cabeça aos pés. Depois disso, não importa como a mãe Liu console ou o que diga, ele não consegue aceitar esse fato. A mãe Liu, vendo seu filho amado chorando assim, não consegue conter as lágrimas. Mãe e filho se abraçam e choram amargamente. Logo, Liu Huyan e Liu Yanhan descobrem, ao saber que sua mãe realmente contou a verdade para Liu Tiani. Ambas expressam sua inaceitação e questionam por que a mãe Liu fez isso, afinal, elas haviam combinado desde o início que ele voltaria como filho adotivo. A mãe Liu também não queria, então, enquanto chorava, contou o motivo para as duas mulheres. Ela exagerou nas coisas que eu disse para insultá-los, mas mencionou superficialmente os métodos usados pelo pai Liu. Em resumo, na boca da mãe Liu, eu sou uma pessoa talentosa, mas sem educação e sem modos. Liu Yanhan ficou muito irritada com isso, mas Liu Huyan sentiu que algo estava errado ao ouvir, achando que as coisas estavam coincidindo demais. Se seu irmão fosse realmente um delinquente que nem terminou o ensino médio, tudo bem, mas ele é um talento importante para o país. Muito valorizado pelo país. Há algum tempo, alguém veio à porta dizendo que queria adotá-lo, forçando-o a se mudar. Por que isso parece tão familiar? Não se sabe por quê, mas Liu Huyan perguntou. Mãe, qual o nome dele? A mãe Liu enxugou as lágrimas. Liu Jinxin. De repente, o número de pessoas com o coração em pedaços aumentou em um. O rosto de Liu Huyan empalideceu instantaneamente. Nesses dias, tenho estado no laboratório e não encontrei nada para substituir os materiais para fazer o dispositivo espacial. Depois de virar várias noites, estou me sentindo um pouco confuso. Jinxin, o pessoal da família Liu veio te procurar. Depois que fiquei no laboratório por alguns dias, vários chefes, liderados por Zhang Seng, também ficaram no laboratório por alguns dias. Mas, afinal, eles são mais velhos e têm experiência limitada. Eles não conseguem ficar acordados por dias e noites como eu. Quando não aguentam, voltam para a sala de descanso para descansar por algumas horas. As 4 pessoas também me aconselham a não ter pressa. Mas eu só quero desenvolver o dispositivo espacial o mais rápido possível e não consigo pensar em mais nada. Eu só quero obter o último fragmento de Nuva e obter a herança de Nuva. Zhang Seng e os outros não sabem o que estou pensando. Apenas pensam que fui estimulado pela família Liu, e estão irritados e preocupados. Então, assim que souberam que o pessoal da família Liu veio, eles correram para me avisar. Vá lavar o rosto e encontre-se com eles. Eles definitivamente vieram para se desculpar com você. Nesses dias, estou imerso na pesquisa do dispositivo espacial e quase me esqueci do pessoal da família Liu. Ah, eles vieram? Será que a minha denúncia da última vez surtiu efeito? Fico animado e esfrego o rosto com força. Onde eles estão agora? Eles estão te esperando na entrada da escola, carregando um monte de coisas. Com certeza vieram se desculpar com você. Que importância tem a família Liu? Se algo realmente me acontecesse, 10 famílias Liu não seriam suficientes para compensar. Ok, terminarei este trabalho e sairei. Embora a herança da sacerdotisa seja muito importante. Mas eu não esperei tanto tempo só por hoje. Não sei o que eles vão dizer hoje. Pensando bem, estou um pouco animado. O pedido de desculpas da família Liu desta vez é praticamente uma operação total. Exceto aqueles que não estão na cidade. Todos vieram. Liu Tiani também veio. Originalmente, ele não precisava ter vindo. Todos na família Liu insistiram para que ele ficasse em casa para se recompor, mas depois de chorar, Liu Tiani disse que o mais inocente era eu. Ele desfrutou de uma vida de luxo por tantos anos em meu lugar. Agora, naturalmente,
ele também deveria ter uma parte no pedido de desculpas. A compreensão de Liu Tianyi deixou a mãe Liu e Liu Huyan muito angustiados, e sua insatisfação comigo aumentou ainda mais. Quanto a Liu Huyan, além de ter medo de que o deus masculino e Qin Jie sejam a mesma pessoa, ela não tem outros pensamentos. Afinal, as coisas são muito coincidentes, tão coincidentes que a deixam apavorada. E o que a aterroriza ainda mais é que a escola de seu irmão mais velho é na verdade a Universidade Qin Jie. Apegando-se a um último fio de esperança, Liu Huyan acompanhou o pai Liu e outros, esperando Qin Jie sair sob o sol escaldante. E quando ela realmente viu aquela figura familiar, ela instantaneamente teve vontade de morrer. São vocês que estão me procurando? O que querem? Saí do laboratório e vim direto para cá. Quando saí, apenas lavei o rosto rapidamente e nem troquei de roupa. Quanto mais você ignora o inimigo, mais você pode demonstrar sua própria força. Não vão me forçar a ser filho de vocês de novo, não é? A família Liu está vestida de forma muito elegante hoje. Dá para ver que eles estão dando muita importância a este pedido de desculpas. Eu reconheci de relance no portão da escola lotado. Eles, claro, também vi Liu Huyan, que parecia ter sido atingida por um raio. Eu estreitei meus olhos ligeiramente e desviei o olhar sem expressão. Meu olhar passou por Liu Tianyi, que não parecia muito bem. Seu sorriso era muito forçado. Os olhos da mãe Liu estavam cheios de insatisfação, Liu Huyan estava cheia de hostilidade, apenas o rosto do pai Liu estava cheio de sorrisos. E seus olhos estavam cheios de ambição e orgulho. Como você está falando? Assim que as palavras foram ditas. Antes que o pai Liu pudesse falar, Liu Huyan ficou irritada. É essa sua atitude com os mais velhos? Mais velhos? Eu não os conheço. Meu olhar girou no rosto do pai Liu. Estão se referindo a pessoas que aparecem do nada, querem me reconhecer como filho, e usam meios se eu não concordar. Para me forçar? Liu Huyan disse algo sem nexo. Do que você está falando? Cale a boca. O que eu te disse antes de virmos? Liu Huyan foi interrompida pelo pai Liu antes que pudesse terminar de falar. Olhou furiosamente para Liu Yara antes de se virar para mim, com um sorriso forçado no rosto. Você se chama Jinshin, certo? Da última vez, eu não agi corretamente. Desta vez, vim especialmente para me desculpar com você. Enquanto falava, ele fez um sinal para a mãe Liu, que imediatamente entregou a bolsa. Ele mal conseguiu forçar um sorriso. Criança, esta é uma pequena demonstração de nossa consideração. Por favor, aceite. Não precisa. Eu recusei categoricamente. Na verdade, vocês gastarem 4 vezes o preço para alugar aquele apartamento. Não tem muito impacto para mim. Afinal, a escola me alocou uma casa. Eu só vou até aquele apartamento ocasionalmente. Então, aceito o pedido de desculpas, mas não preciso da compensação. Isso não serve. O Sr. Liu disse, este assunto foi meu erro desde o início. Originalmente, eu queria comprar um apartamento para você, mas as palavras que você disse me deixaram um pouco irritado. Então, eu queria te assustar. Sou um homem de idade e ainda discuto com um jovem como você. A culpa é toda minha. O Sr. Liu já havia pensado bem nas palavras antes de vir, e as palavras eram ainda melhores do que cantar. Eu permaneci impassível. Minha expressão não mudou nem um pouco. Eu apenas observei atuar em silêncio. Vendo que o Sr. Liu não conseguia continuar falando, ele pensou um pouco e disse, na verdade, além de me desculpar, também tenho outra coisa para te dizer hoje. No momento em que vi Liu Tianyi chegando, adivinhei o propósito do Sr. Liu hoje. Nada mais é do que ver que sou promissor. Então, eles querem me jogar de volta como seu filho biológico. Eu só me pergunto como Liu Tianyi se sente. Olhando nos olhos dele, imagino que ele tenha chorado. Sinto-me muito bem. Mas minha expressão não revela nada. O Sr. Liu obviamente estava bem preparado psicologicamente e não ficou irritado por ser rejeitado. Ele ainda sorriu e disse, que tal irmos jantar? Anhunju não fica longe daqui. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, eu o interrompi. Não precisa. Estou com pouco tempo. Tenho coisas para fazer mais tarde. É só jantar, não vai demorar muito. Mas eu não quero jantar com vocês. Sendo rejeitado repetidamente, mesmo que a construção psicológica do Sr. Liu seja boa. Desta vez, ele ficou um pouco irritado. Seu sorriso desapareceu um pouco e ele respirou fundo. Justamente quando ele estava prestes a dizer algo, Liu Yara ao lado falou, não é só para te convidar para jantar. Por que você está se mostrando? Você ainda diz que não quer jantar conosco. Quem você pensa que é? Ele gritou furiosamente. No portão da escola, onde as pessoas iam e vinham,
alguém imediatamente virou a cabeça para assistir ao show. Eu não disse que sou alguém importante, mas tenho o direito de me recusar a jantar com vocês. Depois de dizer isso, virei-me e fui embora. Sem dar qualquer chance para a família Liu falar, ele rapidamente se misturou à multidão. Liu Yanran ficou furiosa. A família Liu estava furiosa e irritada, mas olhando para as pessoas indo e vindo ao redor, obviamente não era hora de conversar. Ele só conseguiu suprimir a força-raiva em seu coração, lançando um olhar furioso para Liu Yanran: volte para casa. Como tenho ficado no laboratório por vários dias, me sinto um pouco cansado e vou para o dormitório. Mas no caminho, encontrei Gu Qinsu. Depois que Liu Huyan o derrubou naquele dia, ele não apareceu mais na minha frente. Mas apenas alguns dias se passaram, e ele está de volta com a cara de pau. Van Van, que coincidência te encontrar aqui. Este é o caminho de volta para o meu dormitório. Eu o ignorei com indiferença. Eu sei, você está aqui de propósito para me interceptar. Quer ir jantar comigo? Gu Qinsu é assim, me cercando e fazendo todos os tipos de comportamentos ambíguos. Dizendo palavras ambíguas, mas nunca se confessando, o que me irrita muito. Mas como ele pode me ajudar a afastar mais pretendentes? Não vou ser muito dura com ele, mas isso é quando estou de bom humor. Se estou de mau humor, também não vou dar a ele nenhuma consideração. Não estou com fome agora. Embora eu esteja de bom humor agora, prefiro voltar para descansar. Eu o rejeitei categoricamente, e passei rapidamente por ele. A expressão de Gu Qinsu atrás de mim ficou sombria, e seus punhos se fecharam lentamente. O pai Liu levou sua família para casa furiosamente. Depois de voltar para casa, o pai Liu estava tão zangado que quebrou vários vasos. E repreendeu Liu Yanran. Eu não te disse para não falar bobagens? Você acha que é sua irmã mais velha? E isso te torna importante? Eu não te disse que ele é um talento que até o país valoriza. O que você pensa que é? Como ousa gritar com ele na frente de tantas pessoas? O pai Liu repreendeu Liu Yanran sem rodeios, e toda a vila estava cheia de seus gritos. Liu Tianyi e Liu Huyan ficaram de lado, sem ousar respirar alto. A mãe Liu poderia dizer algumas palavras, mas assim que ela começou a falar, eu realmente não respeito os mais velhos, ela foi interrompida pelo pai Liu. Você não o respeita. Que tipo de ancião você é? Sim, ele é sua mãe biológica, mas você o criou por um dia sequer? E ele não sabe sua identidade. Ele é seu próprio filho. Quando você soube disso, deveria tê-lo trazido de volta, em vez de se preocupar com os sentimentos de alguém e dizer que o adotaria. Agora está tudo confuso. As palavras do pai Liu eram completamente para se livrar da responsabilidade. Na época, embora tenha sido a mãe Liu quem propôs me receber de volta como filho adotivo, sem a aprovação dele, ninguém ousaria fazer isso de verdade. Na época, também achavam que um delinquente que abandonou o ensino médio não era digno da identidade do verdadeiro jovem mestre da família Liu, e ainda envergonharia a família Liu. O mais importante é que criar Liu Tianyi por tantos anos também teria seu valor bastante diminuído com a exposição de sua identidade. Agora é diferente. Minha identidade é diferente do que ele descobriu, e meu nível de excelência se aproxima do de seu filho mais velho, Liu Yanran, ou até o supera. Não duvido que, em alguns anos, com certeza conseguirei elevar a família Liu a um patamar sem precedentes. Claro, tudo isso pressupõe meu retorno à família Liu, e que eu tenha uma boa impressão deles. Mas, pelo que parece agora, não tenho nenhuma boa impressão deles. Só de pensar na mansão Liu, me sinto incomodado. E quanto à mãe Liu e os outros, não consigo gostar deles de jeito nenhum. Ele, furioso, xingou todos na sala de estar e saiu da mansão. Assim que ele saiu, Liu Tianyi, que antes conseguia controlar suas emoções, finalmente não conseguiu conter as lágrimas. Grandes gotas caíam. Ele não entendia como, só por ter feito uma viagem ao exterior, as coisas tinham mudado tanto. Por que ele se tornou o falso jovem mestre dos romances? Por que o pai mudou de rosto tão rápido? Será que todo o carinho que ele demonstrava antes era falso? E por que Liu Jinxin consegue obter a sorte do país? Por que ele é tão excelente? Liu Tianyi cerrou os punhos, pensando na minha performance de hoje. Mordeu os lábios com força para não deixar as lágrimas caírem. Não importa, não importa. Ele é o falso jovem mestre que foi trocado. Então, ele vai deixar tudo voltar ao normal, contanto que ele esteja disposto a voltar para a família Liu. Não importa se ele tiver que deixar a família Liu. Ao pensar nisso, Liu Tianyi respirou fundo, com um olhar de determinação nos olhos.
Liu Yanran e os outros não prestaram atenção ao olhar de Liu Tianyi, afinal, nessas horas, ninguém está de bom humor, especialmente Liu Huyan, cujo Deus se transformou em irmão. O golpe para ela foi enorme. Descrever toda a família Liu como um caos não seria exagero. Fico feliz em saber que a família Liu não está bem. Depois de me livrar da família Liu, voltei para o dormitório e dormi profundamente. Ao acordar, vi uma mensagem de Liu Huyan: podemos nos encontrar? Levantei a sobrancelha levemente e deletei Liu Huyan diretamente. Liu Huyan logo percebeu que havia sido excluída por mim, o que acrescentou uma camada de tristeza ao seu coração já despedaçado. Embora não estivesse totalmente deprimida, também não estava muito bem. Sinceramente, ele não me encontrou muitas vezes. Dizer que ele está completamente apaixonado por mim a ponto de não querer mais ninguém seria um exagero. Só de pensar que ele tem um irmão mais velho tão excelente, e que o relacionamento entre os dois tem a oportunidade de ser mais forte do que o amor, ele não consegue parar de se arrepender e ficar orgulhoso. Mesmo que não possam ser amantes, ser irmão seria ótimo, mas ele fez tantos esforços. Voltar à estaca zero de uma vez, ele realmente se arrepende muito, mesmo que o destino seja importante. Mas na época ele não deveria ter me trazido de volta como filho adotivo, mesmo que dissesse que somos gêmeos bivitelinos, seria muito melhor do que a situação atual. Liu Huyan se esconde no quarto com um impulso de chorar, e nesse momento a porta do quarto é aberta e Liu Yanran entra com um rosto sombrio. Com uma expressão furiosa, ela diz: o que você está fazendo no quarto? Você sabe o quão triste Tianyi está agora? O que aconteceu com Tianyi? Liu Huyan levanta a cabeça atordoada e encontra os olhos vermelhos de Liu Yanran. Liu Yanran cerra os punhos com força. Você ainda pergunta o que aconteceu com ela? Você sabe que ela está arrumando as coisas no quarto agora. Ela disse que vai deixar a família Liu, e eu e a mãe não conseguimos convencê-la. Ela disse que vai devolver tudo para Liu Jinxin. Ao ouvir isso, a expressão de Liu Huyan muda drasticamente em um instante. O que? Tianyi, o que você está fazendo? Você está perfurando o coração da mamãe. Você era tão pequena quando foi trocada. Não é sua culpa. Não vá, por favor. O que vai ser da mamãe se você for embora? Tianyi. Liu Tianyi está se preparando para deixar a família Liu. Depois que a família Liu repreendeu as pessoas em casa por minha causa, ela sente que não consegue mais ficar em casa. Talvez, contanto que ela vá embora, tudo possa voltar aos trilhos, e eu possa voltar para a família Liu. Os problemas do papai também serão resolvidos. Não foi culpa dele ter sido trocado, mas ele foi o beneficiário. Ao longo dos anos, ele tem desfrutado dos recursos e da vida do outro, embora o outro não esteja tão mal. Mas ele ainda se sente como um ladrão. Mamãe, eu voltarei para te ver. Liu Tianyi também está cansada e ansiosa. Eu definitivamente voltarei para te ver. Na situação atual, só se eu for embora tudo poderá voltar aos trilhos. Só assim ele poderá voltar para casa sem distrações e não os culpará. Ele é o filho de vocês. Quanto mais Liu Tianyi falava, mais triste ficava, e no final ela começou a soluçar, e a porta foi aberta com um estrondo. Liu Huyan e Liu Yanran invadiram. Sim, ele é da família Liu. Mas você também é meu irmão. As duas falam uma de cada vez, com muita dor no rosto. Ao ouvir isso, Liu Tianyi abaixa a cabeça e chora ainda mais tristemente. Vendo isso, a mãe Liu rapidamente se aproxima e o abraça. Laços de sangue não significam tudo. No meu coração, você é meu filho de verdade. O que a mamãe faria se você partisse? Pense na mamãe, mesmo que não pense em si mesmo. Liu Huyan também chegou. No meu coração, você é o único irmão que tenho. Quanto aos outros, não importa o quão excelentes sejam. Não tenho nada a ver com eles. Liu Huyan lançou um olhar de soslaio para Liu Huyan. Liu Huyan respirou fundo lentamente. No meu coração, você é o único irmão que tenho. Tianyi, não vá. Se você for, esta família se desfará. Eu sou muito importante para ele. Agora mesmo, ele estava pensando em como seria bom se antes ele tivesse me recebido como seu filho biológico. Mas agora, vendo Tianyi chorar tanto, ele não pôde deixar de ficar do lado do irmão Tianyi, esperando que ele ficasse. Não importa se eu não voltar para a família Liu. De qualquer forma, estou bem lá fora agora. E eu realmente não quero voltar. Liu Huyan se esforçou para reprimir a inquietação e a tristeza em seu coração. Olhando para a sinceridade dos três, Liu Tianyi simplesmente não sabia o que dizer. Demorou um bom tempo para ele engasgar. Mas o papai quer que ele volte. E, se eu não for, talvez ele não queira voltar. Se for assim, eu também vou. A mãe Liu enxugou as lágrimas dos olhos. Eu também vou implorar a ele.
Vou contar a ele sobre sua identidade e implorar para que ele volte. Se ele não voltar, eu vou me ajoelhar para ele. De qualquer forma, Tiani, não vá. Mesmo que ele não volte. Eu não quero que você vá, mamãe. Liu Tiani finalmente não aguentou. Mãe e filho se abraçaram e choraram amargamente, e Liu Huyan e Liu Wuyan, que estavam ao lado, finalmente suspiraram de alívio. Eu não sei o que aconteceu com a família Liu. Depois de dormir um pouco, voltei ao laboratório novamente, para continuar pesquisando a faixa espacial. Atualmente, a pesquisa sobre a faixa espacial atingiu um estágio febril. O último item a ser cortado é a flor Ling Xuan. Não consigo encontrar um substituto de jeito nenhum. Há alguns dias, no laboratório, eu usei muitas plantas adesivas fortes, mas não adiantou nada. A pesquisa entrou em um gargalo. Suspeito que minha direção de pesquisa esteja errada. Afinal, além da adesão, existe outra maneira de fortalecer os itens. E o recuo da faixa espacial não significa necessariamente que o espaço não é forte. Também pode ser porque o espaço tem brechas. É difícil dizer, então convidei 4 orientadores para discutir e ouvir suas opiniões. Zanseng ajustou os óculos na ponte do nariz. Se o material adesivo não funcionar, podemos tentar o fio de seda. No começo, usei um artefato espacial inacabado como trampolim para entrar na Universidade de Tsinghua, mas aquele artefato estava ainda mais incompleto. Além de não conseguir armazenar coisas direito, também tinha outros problemas. Nestes 2 anos, estive consertando, e só restava este problema. Zanshen e os outros 3 também procuraram ativamente por uma solução. Polícia, olhe. Assim que Zanshen terminou de falar, o orientador Lu Shen tirou uma sacola. A sacola estava cheia de agulhas e linhas. Essa sacola tinha buracos. Se colocássemos coisas dentro, elas vazarão rapidamente. Mas, se a consertarmos, essa sacola se tornará indestrutível. Nos últimos 2 anos, fui o responsável pelo projeto do artefato espacial. Todos os problemas foram resolvidos por mim. Eles também querem poder me ajudar. Agulhas e linhas? Parece fazer sentido. Peguei a sacola e caí em profunda contemplação. A linha que pode consertar o artefato espacial definitivamente não é uma linha comum. Depois que voltei ao dormitório, pesquisei online qual material de linha é o mais resistente. Havia todos os tipos de respostas estranhas online. Encontrei 2 materiais entre eles. Um é a seda darwiniana e o outro é o nanocristal. Ambas as linhas são extraídas de teias de aranha. A diferença é que a primeira, a seda darwiniana, é a mais resistente entre todas as aranhas do mundo. A última, por outro lado, funde 2 proteínas de aranha e é fabricada por bactérias. Ambas são as linhas mais resistentes conhecidas atualmente. Enviei os nomes dessas 2 linhas para o orientador Zanshen. Zanshen disse que o laboratório não tem esses 2 materiais no momento. Pode levar cerca de 1 semana para solicitá-los. Embora o experimento seja urgente, não pode ser feito imediatamente. A linha é um bom ponto de partida. Me senti muito mais aliviado. Na próxima semana, posso me concentrar em lidar com os assuntos da família Liu. Se não houver imprevistos, eles devem voltar a me procurar em breve. E desta vez, eles devem me contar minha verdadeira identidade.